Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, como superar sua alergia à hiperdiegese. Título original: How to Overcome Your Hyperdiegesis Allergy, escrito originalmente por Nova em seu blog intitulado Playful Void, em 1º de novembro de 2024. Hiperdiegese é uma palavra usada para descrever elementos de uma obra criativa que não são explicados, mas que dão a entender um cenário maior. Exemplos bem conhecidos de hiperdiegese incluem os seguintes: navios de ataque em chamas ao longo do ombro de Orion. Eu vi raios C brilharem na escuridão perto do portão de Tannhauser. Citação de Blade Runner. Você lutou nas guerras clônicas? Sim, eu já fui um cavaleiro Jedi, assim como seu pai. Citação de Star Wars. Quando você abre seu cérebro para o mundo do Maelstrom psíquico, role mais weird. Citação do livro de regras de Apocalypse World. Estes exemplos, obviamente, foram soterrados por retcon numa infinidade de continuações. O termo hiperdiegese foi cunhado por Matt Hill, embora eu o tenha encontrado aqui neste outro link e selecionado dele algumas citações, já que você consegue lê-las isoladamente, e também porque isso aqui não é uma análise crítica, é uma reflexão minha sobre essa ideia de hiperdiegese. A criação de um vasto e detalhado espaço narrativo do qual apenas uma fração é vista ou encontrada diretamente no texto. Citação de Matt Hill, retirado do livro Fan Cultures. O mundo é construído ao longo da série, acumulando e reiterando detalhes. Menções a pessoas, lugares e eventos sugerem um mundo completo com uma história vasta. Citação de Matt Hill, retirado de Defining Cult TV. Vou falar sobre isso no contexto dos jogos de elfo faça você mesmo, especialmente módulos e cenários. A hiperdiegese em filmes pode ter a intenção de semear conexões para futuros episódios, como no início do universo cinematográfico Marvel ou em várias séries de Star Trek. Mas também pode ser comentários isolados que buscam dar uma sensação de vastidão. No RPG, é intencionalmente um espaço que a mesa de jogo preenche. Então, pessoalmente, eu adoro hiperdiegese nos meus módulos e cenários, mas percebo que entre muitos árbitros há uma certa resistência a isso. Vejo pessoas reclamando repetidamente: não está explicado quem é tal personagem. Ou então: se esse nome não se refere a alguém no módulo, não deveria estar aqui. Obviamente, eu discordo dessa preferência, mas é uma preferência e ela é válida. M. John Harrison foi menos generoso. Ele chamou isso de peso do excesso de nerdismo, mas acredito que, em RPGs de mesa, esse peso do excesso pode ser justificado. Perguntei a alguns amigos que escrevem jogos e módulos de onde vem esse impulso e se devemos contorná-lo ou abraçá-lo. Eu encontrei problemas com o tema dos detalhes hiperdiegéticos na excelente série de zines Through Ultan's Door, de Ben L., e descrevi-os assim: eu temo a falta de clareza. Por que é que o salão de banho está ensanguentado? Para mim, resultaria em uma espécie de paralisia de improvisação, na qual a falta de informações em um mundo muito maior e crescente me faria hesitar em criar minhas próprias respostas, com medo de contradizer algo que eu não lembro ou que ainda não foi escrito. Citação de eu mesma aqui. Então, eu sou menos receptiva a informações hiperdiegéticas porque se eu inventar algo errado, poderia arruinar algo que já existe no mundo, que pode aparecer em uma futura edição ou quebrar a narrativa. Sedek Seal sugeriu que isso significa colocar em risco a criação de, diz ele, interrupções no tecido do mundo em vez de evoluções, porque o autor não está presente na mesa. Há uma solução para isso, que pode ser realizada num nível editorial, sinalizando as informações hiperdiegéticas. Zedek sugeriu referenciar páginas no documento por omissão, em vez do método atrapalhado de dizer isso aqui é hiperdiegético. As informações diegéticas podem ser enganosas. Chris McDowell sugeriu que a nebulosidade das informações em RPGs de mesa, o fato do árbitro desempenhar o papel de todos os sentidos dos jogadores,
pode transformar informações hiperdiegéticas em ruído confuso, dificultando a distinção entre o que é informação relevante e o que não é. Por exemplo, o uso de nomes de lugares ou pessoas que não são imediatamente relevantes para o enredo pode distrair os jogadores do módulo ou aventura em questão. Talvez essa observação casual de Crown of Salt possa fazer com que os jogadores desviem de sua missão pela segunda espada. Por exemplo, uma cópia idêntica da lâmina do Rei Esquecido. Uma terceira preocupação é que um árbitro com pouca confiança em improvisação, ou que adere rigidamente ao método Blorb de mestrar aventuras, não vai curtir tanto o fato de uma informação não estar disponível em algum almanaque, no apêndice, ou seja lá onde for. Uma vez, eu mestrei uma campanha de Dragonlance, um mundo que conheço bem, usando um site de wiki incrivelmente detalhado. Certamente, há um prazer em participar desse tipo de jogo, no qual sempre há uma resposta certa. No entanto, eu acho que temer não saber a resposta certa vai contra os pontos fortes dos jogos de elfo faça você mesmo. Esse reconhecimento da improvisação como uma força especial do hobby remonta aos primórdios. Informação total e absolutamente perfeita não será necessária, mas um esquema geral é necessário. A partir disso, você pode dar dicas vagas e respostas ambíguas. A interação do árbitro e dos jogadores transforma o esqueleto básico em algo muito maior. Se aventurar dá um sopro de vida a um mundo de faz de conta. Citação de Gary Gygax, retirada do Guia do Mestre do AD&D, primeira edição. Eu esperava tirar alguns princípios desses medos, para melhor escolher onde colocar informações hiperdiegéticas, obter o melhor efeito e minimizar reações alérgicas, mas percebo agora que minhas ideias iniciais sobre esses princípios estavam erradas. Acho que nesse caso, nós temos que lutar contra nossos instintos. Isso acabou se tornando uma postagem sobre como mestrar e jogar, em vez de como escrever. Surpresa! Apoie sua improvisação. Ninguém é bom em improvisar no vazio. Você precisa abastecer sua despensa. Consulte produtos que já possui, leia coisas de outras pessoas, blogs, livros, tenha uma pilha de módulos não usados, leia-os e lembre-se deles. Monte sua coleção de geradores e documentos de apoio. Há sempre algo que já foi escrito sobre todos os assuntos. Nos dias de hoje, mais de um módulo é lançado por semana. Então, você geralmente não precisa criar algo novo se acompanhar o hobby de perto. Roube na cara dura. Assim, você terá algo disponível quando for forçado a improvisar. Não passa de um roubo glorificado. Então, vá lá e encha seus bolsos de ouro. E fazer isso é fácil porque jogos sandbox são sobre desvios. Se você se desviar do planejado, abrace isso. Vá atrás da segunda espada. Faça dela o tesouro da masmorra bônus. Adicione rumores adicionais. Aventuras sob medida, guiadas pelos personagens, fazem parte da dinâmica e natureza colaborativa do hobby. Se você dá apoio à sua improvisação, desviar-se do caminho original torna-se algo bom e não algo ruim. Teorize ingenuamente. Parte da resistência à hiperdiegese vem do mundo cada vez mais interconectado em que vivemos. Amanda P. aponta que, na maioria das vezes, um aventureiro em um mundo de fantasia vive em um mundo cheio de coisas que ele não entende. Eles se encontram por acaso em uma estalagem ou taverna e decidiram partir juntos em busca de fortuna nesses ambientes perigosos e, além do conhecimento comum da área, não sabem de nada sobre o mundo. Citação de Gary Gygax, retirado do Guia de Mestre do AD&D primeira edição. Como jogadores, devemos viver nessa ingenuidade. Costumamos querer criar especialistas. Eu saberia disso. É um refrão comum. Em vez de perguntar ao árbitro, apoie-se em não faço ideia do que isso significa. Vamos descobrir juntos. O árbitro pode e deve corrigir os equívocos no entendimento da informação. Entretanto, essa ingenuidade contribui para a teorização. Aventureiros devem abraçar sua ingenuidade e explorar ainda mais fundo mesmo assim, construindo suas teorias. Encoraje seus jogadores a fazerem o mesmo. O árbitro não precisa improvisar uma resposta o tempo todo. Os jogadores podem teorizar sobre ela. Pergunte a eles. Vocês não sabem. O que acham que é? Isso resolve o problema anterior sobre o medo de se contradizer, pois você está investigando a realidade e não impondo-a. Aceite o retcon. Quando interromper a realidade acidentalmente,
Não hesite em corrigir. Informações hiperdiegéticas devem ser usadas para criar um mundo maior, o que significa que você pode errar. Nós quase sempre jogamos em um mundo incomparável ao nosso. Uma grande mudança na nossa história ou em nossa geografia pode facilmente ser explicada por magia poderosa ou tecnologia alienígena. Mas mesmo numa campanha sem essas possibilidades capazes de desestabilizar o mundo e a temporalidade, você pode se dar conta de que a sua percepção da realidade se resume a lavagem cerebral ou propaganda, coisas que acontecem na vida real. Se perceber que cometeu um erro, use aquilo como um evento marcante, uma crise sobre universos infinitos talvez. Abrace isso como parte da natureza dinâmica e colaborativa do hobby. Estou me dando conta de que não tem uma boa palavra para essa colaboração estranha e desajustada que mora no coração dos jogos de elfo faça você mesmo. Tema para uma futura postagem, pelo visto. Bem, é isso eu acho. O hobby ganha mais quando usamos informações hiperdiegéticas. Eu acho que precisamos aprender a abraçá-las, tanto os árbitros quanto os jogadores. E nós podemos fazer isso ajustando nossas formas de colaboração. Assinado por Idle Kertulary. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tomos Revelados. Hoje com a discussão sobre o texto da Idle Kertulary chamado Como superar sua alergia à hiperdiegese. Exatamente. Então, gente, estamos aqui novamente, reunidos, depois de um mês sem gravar. Eu e o Mink Diente. Saudade de bater um papo contigo, cara. Como é que estamos? Pô, cara, nem me fala. Eu fico ansioso pros episódios de Tomo, porque é o momento de voltar, dar uma pensada em RPG, refletir. Esses últimos meses aí foi meio caos pra mim de viagem, muita coisa de trabalho. Mas agora, finalmente, estamos num ritmo calmo, mais tranquilo e voltando a refletir muito e pensar muito sobre RPG. É isso, cara. Estamos agora nos encaminhando para o final de um ano de Tomos Revelados. Como é que você está se sentindo? Caraca. Porra, bom demais, cara. Bom demais. A gente já tá com uns planinhos aí pro último episódio do ano e vai ser massa. Mas, pô, passou rápido, cara. Passou, né? Passou rápido. A gente acumulou muita coisa, muito conteúdo. Às vezes eu abro ali o blog do Tomos e vou da barrinha lateral ali da direita. Dá pra ir expandindo, né? Mês a mês, quais episódios entraram e tal. E, nossa, tem muito conteúdo já, muito papo maneiro, né? Cara, isso é muito bizarro, você não acha? Isso é muito a cabeça do velho. Quando você vai ficando mais velho, o tempo vai passando e você não percebe. Eu acho muito doido isso. Eu sinto isso quando eu vou viajar pra visitar a família. Eu vou uma vez por ano pra Minas Gerais visitar uns parentes. E aí eu tenho um sobrinho que tá na época da escola e tal, ensino fundamental, passando pro ensino médio. E aí todo ano que eu vou, ele tá muito diferente, não só fisicamente, mas do que ele gosta de fazer. Chega um ano que ele tá muito na coisa de, vamos jogar um negócio. Outro ele, não gosto mais disso, te muda completamente. Eu fico pensando com a minha cabeça de RPGzeiro. Acho que essa é a experiência do elfo do RPG, se você jogar isso ao cubo. Uhum. Porque aquela coisa, imagina, você viver 1000 anos. Pô, uma hora as coisas começam a perder o sentido, né? Um negócio que pra você é um grande impacto. Aí, pô, esse ano eu fiz muito isso, aquele ano é muito importante, você lembra de tudo que aconteceu. Mas, cara, chega uma hora que você já viveu tanto, não que eu tenha vivido muito, mas assim, você já começa a pensar, pô, isso foi quando? 2020, 2022? Você nem sabe mais. Então, pô, esse ano foi mesmo assim, piscou, passou. Aí eu tô olhando, igual você, olhando aqui pensando, meu Deus, falou de muita coisa, tem texto que eu nem lembrava mais que a gente falou. É, cara, em paralelo, se tu bota nesse rolê de ansiedade que a gente tá nesse mundo mó aceleradão, tu fala assim, pô, vai, tipo, joga em perspectiva, né? Daqui a um ano a gente vai ter X conteúdo, a gente já ficaria na ansiedade absurda. Então, olhar pra trás, assim, ver que foi indo aos pouquinhos e, tipo, foram coisas que foram surgindo no meio das conversas e do nada surgiu um texto maneiro, pô, vamos botar esse daqui na frente, vamos trocar ideia sobre ele. E aí, naturalmente, tu vai colecionando um monte de papos maneiros, né? Sim, pô, muito aprendizado, não só dos textos em si, mas também uma coisa que eu fiquei muito surpreso com essa trajetória do Thomas foi aprender também um pouco mais sobre os autores, porque eu acompanhava alguns desses blogs há muito tempo já, mas eu nunca tive curiosidade de ler mais sobre algumas dessas pessoas e ver se eles eram game designers também, se eram só blogs, desde quando tinha o blog. Então, além do conteúdo dos blogs, a gente foi também fazendo uma espécie de, vamos chamar assim, historiografia dos blogs, e que não era uma coisa que eu tinha planejado desde o início, então foi muito bacana de ver acontecendo. Mas a gente vai falar melhor disso no próximo episódio.
Pô, pior, se for ver, ficou meio que uma linguagem do Tomo já, essa entradinha, falando sobre os autores e tal, e viu muito da identidade do programa, né? Então achei muito massa e real, foi natural, né? Foi de contextualizando e achei massa. Cara, pra mim, o que mais me pegou ao longo desse ano, não sou o cara enciclopédico, assim, igual o Felipe. Felipe é uma enciclopédia ambulante de RPG. Então, pra mim, essa parte de contexto histórico do cenário e dessa evolução, o episódio dessa escultura foi um marco aí do ano, não tem como. A questão de trajetória do Thomas esse ano me marcou muito esse processo de olhar um pouquinho mais pra história do RPG como um todo, né? E aprendi bastante coisa nesse sentido. Exato, cara. Estamos todos aprendendo. Tem muita coisa ainda pra ser retirada aqui desses blogs, desses autores. Então, por mais um ano aí de muitos aprendizados, eu, você e nossos ouvintes. É isso, vamos que vamos. Vamos então para o que já é tradicional, a entrada aqui da nossa investigação, que é falar da autora. Gente, dessa vez, como eu tive um contato mais direto com a autora, eu resolvi perguntar para ela esse tipo de coisa que normalmente eu faço levantamento. E aí, para minha surpresa, a Nova, ou a Idol Cartulary, como ela assina no blog, me mandou uma mensagem super pronta se apresentando. Não era exatamente o que eu pedi, mas assim, pô, me deu de presente, eu aceitei de muito bom grado. Então eu vou ler para vocês a tradução do que ela me mandou. Oi, eu sou a Nova, sou blogueira, crítica e escritora, com interesse principal em jogos de elfo faça você mesmo, também conhecidos como OSR. Aqui eu já vou parar para comentar esse termo que ela usa nessa postagem do blog que a gente leu hoje. É um termo que eu vi pela primeira vez sendo usado pela Márcia, do blog Traverse Fantasy, e que eu acho muito interessante. Essa forma meio engraçada, meio gigante de falar. Né? Em inglês é DIY Elf Games. Então, Do It Yourself Elf Games. E eu acho um jeito curioso e divertido de chamar esse tipo de jogo. Uhum. Então ela diz, seguindo aqui a mensagem. Eu tenho jogado RPG de mesa de uma forma ou outra desde a segunda edição do D&D. Ela não fala segunda edição do D&D, mas é do segunda edição do D&D. No final dos anos 90, quando encontrei a caixa introdutória de Dragonlance em uma promoção e me apaixonei pela arte de Larry Elmore e pelos romances cafonas do Dragonlance. Escrevo sobre RPG em vários lugares, desde 2018. Mais recentemente, no meu blog Playful Void, esse blog que a gente está lendo o texto aqui hoje, onde sou mais conhecida pelas minhas Bathtub Reviews, as resenhas de banheira, de módulos para qualquer sistema de RPG. Tenho muitos projetos em andamento. Também sou conhecida por Advanced Fantasy Dungeons, meu para-clone de AD&D 2ª edição, e pelo meu módulo de torre assombrada chamada Curse of Misling Grove. Além do meu podcast Dungeon Regular, onde tiro lições de design de módulos da revista Dungeon Magazine. Bem, essa foi a apresentação da Nova, e aí eu vou comentar, antes da gente entrar no texto, sobre essas criações dela que são bem bacanas. Eu começaria falando desse sistema que ela criou, que ela chama de um para-clone do AD&D 2ª edição. Vocês que são ouvintes regulares do Tom sabem que eu, pessoalmente, não tenho muita familiaridade com AD&D 2ª edição. Eu comecei jogando D&D na 3ª edição, e com essa coisa da OSR, eu já li, já joguei jogos que são muito parecidos com o D&D Basic, D&D 0 é. Então, primeira edição 0 do D&D são mais familiares para mim, mas a 2ª edição, ela sempre me pareceu um jogo muito complexo e muito cheio de coisa. Nunca me interessou tanto. E aí me chama a atenção alguém querer fazer um jogo baseado na 2ª edição. E aí eu peguei para ler um pouco desse Advanced Fantasy Dungeons da Nova, e aí ela fala um negócio muito interessante na introdução, que ela concorda com essa minha ideia de que é um jogo muito cheio de coisa, o AD&D 2ª edição, só que ela fala o seguinte, que para ela o AD&D é um jogo muito rico, porque parece que tem pedaços de vários jogos incompletos ali, e que essas ideias, na visão dela, foram desenvolvidas por jogos posteriores. Então, coisas que já estavam no AD&D 2ª edição foram usadas no Blades in the Dark, coisas que estavam ali germinando, foram usadas em alguns cenários do D&D, como o sistema de alinhamento, que era uma coisa meio básica nas primeiras edições do D&D. Ali já estava sendo desenvolvida com alguma mecânica de empurrar os personagens para alguma ação que tenha a ver mecanicamente com os seus alinhamentos. E então ela tentou fazer um jogo que desenvolveu um pouco essas coisas. Aí eu vou ler um trecho da introdução do Advanced Fantasy Dungeons para vocês. Ela fala assim: havia subtextos fascinantes nos exemplos de jogo do AD&D 2ª edição, revelando lacunas deixadas entre as mecânicas e o estilo de jogo pretendido. Eu vi, nesses vislumbres, um jogo que eu queria jogar, perdido nas fissuras causadas pelo peso do legado.
Advanced Fantasy Dungeons já existia, mas nunca foi publicado aqui, nesta realidade. E nenhum vestígio dele permaneceu até que seu fantasma me visitou. Um paraclone, não um retroclone. É algo estranho e maravilhoso, algo que descobri em vez de criar. Vocês percebem quanto é interessante essa visão compara um retroclone e um paraclone. Paraclone no sentido de que é uma coisa paralela. É um jogo que o AD&D poderia ter sido e não foi. Então é uma espécie de completar essas peças do quebra-cabeça que estava incompleto e montar o jogo como ela vislumbrou que poderia ter sido o AD&D se ele fosse desenvolvido de repente com noções de design mais modernas, dando ênfase em certas coisas que não foram desenvolvidas até o final. Então é uma proposta bem interessante, é um livro bem completo, que ainda está sendo desenvolvido e que se você quiser dar uma olhada melhor, você aí que jogou a D&D segunda edição, que muita gente no Brasil jogou, né? Então dê uma olhada aí no Advanced Fantasy Dungeons, que inclusive é ilustrado por um cara que eu gosto bastante, que é o Rodag. O Rodag RPG nas redes sociais. Pode seguir no Instagram, seguir Blue Sky. É um cara que desenha bastante, tá sempre bem presente nas redes sociais, um cara bem bacana também, que tá sempre aí em parceria com a Nova. E aí, a Nova fala que ela também criou um módulo que é um Dungeon Crawl, né, o Curse of Missing Grove, e ela mesma admite que esse é um módulo um pouco mais tradicional, um Dungeon Crawl de uma torre com não sei quantos andares. E, na minha visão, o design de aventuras da Nova é mais interessante quando ela vai para uma coisa mais experimental. E, para mim, o que melhor representa as ideias dela de game design estão no módulo para o RPG chamado Mothership, chamado Hell on Rev X, Inferno em Rev X. Basicamente, a ideia desse módulo é uma coisa meio experimental, de que ao invés de você ter um módulo que tem um mapa pronto, que você vai explorar uma nave, um planeta, você monta o mapa enquanto você joga o jogo. É uma coisa meio modular, uma coisa meio de um roguelike, assim a gente poderia chamar. Você vai rolando dados, vai vendo ali o que vai saindo e vai montando esse jogo de uma forma única. E isso é uma coisa que me apetece bastante. Só que além disso, esse módulo tem um lore muito interessante. E eu vou ler, diz lá na descrição do Hell on Heavy X. 13,9 bilhões de anos atrás, nosso universo foi criado para aprisionar, aí vem o nome bizarro, Xizote Jarrada. Cultistas tramam libertá-lo de sua prisão além das estrelas. Uma raça extinta de fungoides foi ressuscitada por meio de ciência duvidosa e agora ataca os últimos humanos sobreviventes. A inteligência artificial hiperinteligente Rodak, que previu o futuro, realiza experimentos em humanos para garantir que eles sobrevivam ao inferno que está por vir. Você, jogador, não sabe de nada disso. Você só está respondendo a um chamado de socorro. Provavelmente são só piratas. Essa ideia central para mim é muito impactante. Você lê a primeira frase, para mim já me fisgou completamente. A ideia de que um universo foi criado para prender uma criatura, um deus poderoso, uma entidade bizarra que está presa num planeta. Ela até descreve lá que a galáxia inteira foi moldada para fazer com que essa criatura fosse aprisionada. Então, a ideia de que existe um segredo do universo, a criação, a existência, circula em volta de uma coisa que é secreta, que você não sabe, mas que tem cultistas que sabem disso. E no meio disso tem uma inteligência artificial que foi criada e moldada em torno desse lore todo. Pô, me pega muito. É bom demais, cara. Você rolê do sci-fi ali com essa pegada estranha que a gente sempre fala na NSR, né? A raça extinta de fungoides ressuscitado por meio de uma ciência duvidosa. Achei isso muito foda também. Numa intro rápida tem muito gancho maneiro de história aí, né? E, pô, eu acho que essa é uma lacuna que o RPG consegue se introduzir de uma maneira muito impactante. Porque eu fiquei pensando, poxa, por que não tem mais filmes sobre coisas bizarras como essa? Eu acho que justamente não tem porquê. É um negócio muito de nicho. Quem leria uma sinopse dessa e pensaria, beleza, vou ver. Eu acho que a porcentagem não é muito grande. Vocês aí, que são ouvintes, somos revelados, provavelmente. Nós somos o público-alvo, eu acho. Vocês percebem que, justamente, esse espaço do RPG independente abre muitas portas pra gente explorar coisas muito loucas. Pô, essa ideia de um paraclone, do AD&D segunda edição, toda essa ideia da OSR mesmo, de um resgate de uns negócios antigos, é uma coisa muito fora da curva. Está num momento histórico que está sempre querendo as novas tecnologias, as coisas novas, as novidades, o que está saindo, o novo modelo do celular tal. Então, essa ideia de um resgate de coisas do passado e tentar reformular coisas do passado, como ela faz com a AD&D segunda edição, é uma coisa que pode não ser de um interesse muito grande, da grande parcela aí do RPG, no caso, desse nicho específico, mas que vai agradar muita gente. Como eu falei, eu não sou o público-alvo do AD&D segunda edição, mas eu mesmo já fico muito curioso com essa ideia
Tipo, eu vou te provar por que esse jogo é bom. Muito bacana o trabalho dela dentro do RPG. Maneiro demais, cara. Ok, então agora pro texto. O texto fala sobre esse termo da hiperdiegese. Como superar a sua alergia à hiperdiegese. Antes de falar do porquê uma suposta alergia à hiperdiegese, vamos falar dessa palavra. O primeiro parágrafo do texto já começa tentando dar uma explicação do que é essa palavra hiperdiegese. E ela dá uns bons exemplos. Eu gosto do exemplo do Star Wars. Ela cita uma coisa lá das Guerras Clônicas. Pô, você lutou nas Guerras Clônicas? Sim, eu já fui um Cavaleiro de Jedi, assim como seu pai. Uma frase que tá cheia de uns termos aqui que a gente não faz ideia do que são se a gente não tá dentro do universo. O que é Guerra Clônica? O que é um Cavaleiro Jedi? A pessoa não vai saber. Então, a hiperdiegese tem a ver com essa criação de um mundo ficcional, porque tem a ver com diegese. Vocês que ouviram aí nos episódios passados do Thomas vão lembrar que diegese, então, é essa formação de um mundo ficcional, de uma ficção específica de dentro daquele universo. O que aquele universo acredita, o que acontece naquele universo. Por exemplo, na nossa realidade não existe magia, mas se você entra no mundo do Forgotten Realms, faz parte dizer que existem deuses, que os deuses existem de verdade, comprovadamente, e que existem magias, que você pode aprender magias, que é uma coisa que existe naquele mundo, então é natural para aquelas pessoas. Então isso tem a ver com diegese. Então o que seria hiperdiegese? Hiperdiegese é um exagero disso, e no texto que ela cita para explicar isso, ela fala lá que o criador desse termo, o Matt Hill, ele fala que a hiperdiegese é como se fosse, a gente pode explicar ele por uma metáfora do iceberg. Como se aquilo que se apresenta na narrativa, por exemplo, essa frase aí do Star Wars, é uma linguagem natural das pessoas que vivem naquele universo. E que ele está te apresentando uma coisa específica, pequena, apenas a parte visível do iceberg, só que por trás daquilo você consegue notar, só de ouvir o que eles estão falando, que existe um grande universo por trás. Então, a hiperdiegese é essa coisa de um uso de um vocabulário natural das pessoas daquele universo, que estão conversando de uma forma natural, e que ao ouvir essa pequena frase, você começa a imaginar que tem toda uma explicação ali por trás. Vai ter um lore ali por trás que está muito além de só essa palavra. Então a ideia é que a narrativa apresenta aqueles 10% que são visíveis acima da água, pensando aí na metáfora do iceberg, mas que aquela frase, aquela cena, ou aquele lore parece ser tão bem construído que o público, ou os jogadores, no caso do RPG, conseguem imaginar os 90% que ainda estão ocultos da parte do iceberg. Então, hiperdiegese serve como uma maneira de apresentar, acho que a gente poderia dividir assim, uma maneira de apresentar o mundo de uma forma natural, através de uma ação natural dos personagens, e ao mesmo tempo fazer com que essa apresentação de coisas pequenas apontem para um conjunto maior de um conteúdo de lore que não está ali no momento, mas que você sente, essa ideia de que você sente que você está num universo que é muito maior do que aquilo que você está vendo. Isso é muito legal para pensar em filmes, em livros. Aconteceu muito comigo numa experiência pessoal recente, quando eu li Duna. Acho que Duna é um livro que faz isso bem, que ele vai te colocando no lugar dos personagens, os personagens vão conversando uns com os outros, e quando você vê, você está no meio daquele universo. Ninguém te explicou muita coisa, mas você vai aprendendo conforme você vai ouvindo essas pessoas falando, a sua curiosidade vai sendo instigada, você vai pensando, caramba, então quer dizer que existe esse planeta que é um deserto? Como assim? O que tem lá? Por que é assim? Será que isso aqui é no futuro, é no passado? Como que funciona? Então, é uma exposição direta de algum lore, mas vocês percebem que ao mesmo tempo é uma coisa que deixa coisas no subtexto. Ele fala alguma coisa no texto da fala, mas tem um subtexto por trás que não é muito bem explicado e que deixa a sua curiosidade instigada. Acho que é um pouco por aí. Cara, acho que você conseguiu resumir bem, dar um contexto legal, assim, sobre essa diferença. Mas acho que o ponto da tua fala que mais me pegou é o rolê do sentir, tá ligado? Tipo, ter essa sensação de que existe algo maior. Porque em vários casos eu tive a experiência negativa com a hiperdiegese pessoalmente, ou com pessoas ao meu redor, tá ligado? Uhum. Porque, de fato, a ansiedade ela é inimiga da hiperdiegese, tá ligado? É a pior inimiga, porque várias coisas, tipo, nerds, assim, que eu vou assistir, e aí eu coloco a minha esposa pra assistir junto, eu falo, pô, eu tô muito afim de ver isso, bora ver junto. E aí ela compra a briga e vem. Mas o quanto que essas informações soltas, tipo, qual que é a linha que divide o estimular a curiosidade e o tirar o ânimo, sabe? Tipo, assim, cara, eu não tô entendendo nada, sabe? Tipo, porra, vou ter que saber tudo disso pra poder entender a parada, sabe? Então, ou tu vai querer antecipar, tipo, porra, eu já queria estar entendendo isso, sabe? Ou tu nem vai ficar muito afim, porra, não, muito complexo, sabe? Tá muito distante de mim, é meio que isso, sabe? Então, o quanto que a hiperdiegese te coloca dentro daquele universo e o quanto que ela faz ver o quão longe tu tá de entender tudo, sabe?
Então, eu lembro uma experiência que a gente teve pessoal nesse sentido foi a Roda do Tempo também. Aham. Que começa a inserir vários termos muito loucos, né? De Shaitan, a Roda do Tempo em si, direto ele citando, as Aes Sedai. Acho que o grande ponto é que a hiperdiegese precisa desse processo de tempo, né? Acho que o fator tempo dela manda muito pra justamente rolar esse ponto que você falou do Duna ali. Tu tá imerso, do nada tu tá entendendo, sabe? Então as coisas vão sendo tão naturais que tu vai aprendendo só de conviver naquele mundo, mesmo que passivamente, né? Mesmo que só lendo, né? Não sendo um personagem ativo, no caso de livro, filme, tudo mais. Mas existe um timingzinho que ele pode te deixar distante, ao invés de te aproximar e te inserir nesse mundo, né? Perfeito, cara. Acho que você já deu o gancho perfeito pra gente falar do porquê existe uma alergia à hiperdiegese. Porque quando a gente fala de hiperdiegese dentro dessa subcultura do nerdismo e de super-herói, existe um pouco isso que tá no texto, que elas falam de um jeito engraçado, citando um autor chamado M. John Harrison, que ele fala o peso do excesso de nerdismo. Eu admito, não sou um grande fã de filmes da Marvel, sei que a grande maioria de vocês estão ouvindo provavelmente são, mas eu não gosto muito, e grande parte do porquê que eu não gosto tem a ver com essa ideia de hiperdiegese, que é aquela coisa, você vê um filme que um cara fala uma frase, e aí ele tá citando uma frase de 2 filmes anteriores, e que todo mundo que tá ali pensa, ah, que legal, eu conheço, eu reconheci. Tem até um meme do Capitão América falando um negócio que eu acho muito simbólico, que ele aponta e fala, ah, eu entendi essa referência. E parece que todo filme da Marvel é uma grande referência a outros filmes da Marvel, que é uma grande referência a outros filmes da Marvel, que é uma referência a outros quadrinhos do passado. Então você tá sempre imerso nesse universo em que, se você não entende aquela gramática, você tá perdido. E eles fazem isso um pouco de propósito, para agradar esses super fãs. Se você já passeou um pouco no YouTube ou nos blogs, em sites sobre escrita criativa, sobre roteiro de cinema ou sobre como escrever um bom livro de fantasia, você vai ver essas galera dando uma dica que passa por aí. Porque provavelmente já tiveram a experiência de ler um livro que ele começa assim: fulaninho de tal estava na praça de YZ4 usando o seu apetrecho WW3 em que fazia sair raios FF gama. E aquele dia era o dia tal do calendário tal. Ponto. Então ele te jogou 1 milhão de informações que tem a ver com essa hiperdiegese. Ele tá te falando daquele universo de uma maneira meio natural, mas é isso que você falou, cara. É tanta informação que o seu cérebro é sobrecarregado de coisas. Então, de fato, existe uma questão de tempo, existe uma questão de dosagem, mas no texto da Nova, ela faz uma citação dela mesma, de jeito engraçado, que ela fala do porquê que ela tinha uma relação um pouco desconfiada em relação à hiperdiegese. Ela fala assim, vou ler aqui o trecho. Ela fala, eu temo a falta de clareza. Para mim, a hiperdiegese resultaria em uma espécie de paralisia de improvisação, na qual a falta de informações em um mundo muito maior e crescente me faria hesitar em criar minhas próprias respostas, com medo de contradizer algo que eu não lembro, o que ainda não foi escrito. Então, essa ideia de apresentar o mundo através da hiperdiegese, através desses pequenos recortes que vão te dar um contexto maior, mas não vão explicar ele, pode criar uma falta de segurança. Eu acho que é um pouco isso que ela vai falar no texto, né? Então, me parece que quando a gente está falando de hiperdiegese, a gente está falando desse termo que para mim é muito importante na teoria da narrativa como um todo, que é essa ideia do subtexto. Se o texto é aquilo que está exposto, que você falou diretamente para a pessoa, o subtexto é aquilo que você compreende numa segunda camada, num depois do que aquilo significa. Um exemplo que eu já dei em um outro episódio, que vocês devem lembrar também, quem já viu o filme do Star Wars. Quando Han Solo é introduzido no Star Wars, ele é um cara que está sendo procurado porque ele tem uma nave. E aí o Obi-Wan e o Luke perguntam se a nave dele é rápida e ele não responde com sim, a nave é rápida. Ele fala termos naturais, fala, minha nave ela fez o trajeto tal e tal em tantos parsec. Ele não fala para você diretamente que aquela nave é rápida, mas pelo contexto você consegue entender o que ele está dizendo, né? Ele não fala, minha nave é rápida, sim. Ele te dá elementos narrativos hiperdiegéticos que te dão a entender um subtexto daquilo. O RPG, quando quer fazer uma hiperdiegese, ele tem muito a ver também com essa noção de subtexto. O que passa nas entrelinhas do que você está dizendo. Então, isso é muito comum também quando você quer, por exemplo, demonstrar que um dungeon é perigoso. Ao invés de você, mestre, falar, esse dungeon é perigoso, você pode fazer uso de subtexto no sentido de fazer com que elementos da narrativa te deem aquele sentido de forma indireta. Por exemplo, forma fácil de fazer. Se uma dungeon é cheia de traps perigosas, você chega numa dungeon, uma das primeiras salas, tem uma trap que já foi ativada e tem corpos em volta.
por exemplo, uma armadilha daqueles pêndulos de lâmina, caem e cortam as pessoas. Você vai ver ali, de repente, são esqueletos cortados ao meio. Isso está dando a entender que aquele dungeon é perigoso, sem dizer diretamente que ele é de perigoso. Então esse é um uso de subtexto no RPG. Eu acho que esse tipo de uso de passagem de informação, de exposição de informações, torna o seu mundo mais vivo e atiça mais a curiosidade dos jogadores. Porque quando você vê uma série e tem muita informação passada pra você, você não consegue absorver e também não tem muita graça. Não tem muita graça uma pessoa ficar falando pra você coisas diretamente. É o famoso lore dump, information dump, né? Despejar informações. Concordo 100%. Acho que esse ponto que você trouxe é muito sobre riqueza, né? Tipo, o quanto uma informação, se tu falasse, essa dungeon é perigosa. Tipo, o quanto ela ficaria no topo lá do iceberg, tá ligado? E o quanto tu descrever a informação da sala, como é que estão os corpos, né? Enfim, quanto de informação tu consegue incluir naquela entrada daquela dungeon pra passar a mesma informação, só que de uma forma diegética e muito mais viva, né? Que os personagens vão poder interagir, interpretar aquilo de diferentes formas, né? Eu gosto muito de duas situações. Quando esse exemplo do Parsec é bom, porque não interfere no contexto nem dos personagens que estão envolvidos, nem das pessoas que estão assistindo, né? Tipo, independente se tu conhece ou não, tu vai entender e acabou, sabe? Tipo, não gerou nenhum ruído. Ela é uma informação de world building, mas que tá ali. Tipo, ela só deu uma carimbada. Outro momento que tu ouvir Parsec de novo, tu vai entender que isso é uma medida e é isso. Tu já tá enturmado, né? Tu já tá por dentro daquela linguagem. A partir do momento que ela entra de uma forma que tu tenha que entender, tipo, aquele exemplo que tu deu no início pô, ele tava na praça X e tava com a arma de raio, o aparato de raio gama e tal. Tipo, pô, se tu não tem nenhuma informação sobre aquilo é completamente inútil, sabe? Tipo, ele não é nada convidativo. Acho que tem a ver com contexto também, né? Se você não tem um contexto do porquê que aquilo é importante, se aquilo é só uma informação, a informação é meio vazia. É, exato. Acho que é muito sobre o lance dessa informação vir de uma forma convidativa, né? E até assim, eu nem sabia que isso era hiperdiegese, mas na forma que eu costumo usar esse tipo de informação, de aprofundar um pouquinho mais no iceberg, eu não costumo gostar muito desses aspectos de, tipo, nomes e rótulos que só daquele universo, sabe? Tipo, só funciona daquele universo, lá tal coisa chamada assim, sabe? Então, tipo, que nem a unidade de medida de quilômetro é isso daí, sabe? Tipo, pô, uma medida diferente. Esse não é um tipo de recurso que eu costumo usar por, tipo, gosto próprio mesmo, não é uma parada que me pega tanto. Mas, por exemplo, o Pedroca do Skyfall, porra, ele usa muito isso. Ele deu nome pra cada parada, tipo, uma máquina de foto dentro de Opath, lá, que é o universo de Skyfall, é diferente, sabe? Tipo, é outro nome. Porque a proposta tudo lá é tipo assim, tá, é o que tu conhece, mas é diferente. É o que tu conhece, mas é mágico. Então tudo é diferente de propósito, como uma forma de tu tá imerso naquele mundo. Mas, então, tipo, existem recursos que aquilo vai funcionar bem. Eu já gosto do outro caso, que é o de informações soltas que podem ser usadas em algum outro momento, podem fazer parte. Então, eu costumo inserir certos elementos narrativos ali que fazem parte de world build, mas que podem virar gancho e que tem a sensação que eu mais gosto de trazer pra mesa nesse sentido é aquela de, caraca, a gente já viu isso. Ah, pô, então é isso, caraca. Essa sensação é muito boa. Porque tu ouviu e passou batido, não era importante, não era algo que tu precisava estar focando naquilo, só que fazia parte daquele teu contexto, né? E aí, no outro momento, quando aquilo se torna importante, quando aquilo é repetido, ele dá aquela sensaçãozinha de tipo, caraca, eu já vi isso em algum lugar, sabe? Então, tu tem um fragmento de informação que pode ser completado, essa sensação é tipo um convite, tá ligado? Tipo, ó, repetiu aqui de novo, hein? Tá ligado? Não vai correr atrás. Então essa é a sensação que eu definitivamente mais curto envolvendo hiperdiegese, né? Boa, cara. Isso tem a ver com uma coisa que o Aristóteles falava lá na Poética, que é o reconhecimento. A ideia de um nexo causal entre duas coisas. Porque se uma informação ela é uma pura informação, ela não serve pra nada, ela se perde no espaço e tempo da narrativa. Mas quando você resgata alguma coisa que já foi dita antes pra dar sentido àquilo que aconteceu, você tá fazendo isso que é o reconhecimento. Você lembra de uma coisa que estava no passado que agora faz sentido tanto no passado quanto no presente. As coisas se ligam e criam um nexo de sentido. Então isso é muito comum em filme. Por exemplo, roteiristas e diretores de cinema adoram. Vamos supor, duas pessoas conversando numa mesa, do nada dá um zoom numa carteira de cigarro. Aí você pensa, por que deu zoom nesse negócio? Nada aconteceu, sabe? E a cena segue. E aí, de repente, a pessoa fala, você não quer um cigarro? Aí você pensa, pô, pera, o cara deu um zoom ali no cigarro. Será que tem alguma coisa nesse cigarro? O fato de você simplesmente ter mencionado que existe aquele cigarro, já bota uma caraminhola na sua cabeça. Aí o cara vai, pega o cigarro e fuma e, de repente, começa a ficar asfixiado e morre. Aí você pensa, tá, pô, o cara me mostrou o cigarro antes, então agora quando essa cena acontece, ela não é do nada. Eu já tinha alguma expectativa de que aquilo ia acontecer. Então tem toda essa questão, né, de preparação, antecipação e reconhecimento depois.
E eu acho que quando a gente está falando de hiperdiegese, uma hiperdiegese bem feita, ela tem a ver com essa repetição, eu acho, né? Que é importante, porque se não é importante, não vai se repetir. Mas se é importante, ele vai se repetir. Né, cara, não, perfeito. Até o exemplo que você deu do cigarro é muito aquele termo a arma de Chekhov, acho que é, né? Aquele princípio de que, tipo, cada elemento de uma cena tem que ter uma importância narrativa. Eu acho que, tipo, cruzando isso pra RPG, é que a gente pensar que cada elemento que a gente tá inserindo tem uma função útil de gerar narrativa, né? Então não preciso ter uma resposta certa, tipo, eu não preciso saber o que aquela pessoa, daquele nome que eu peguei escrito, ela significava pro universo, porque senão eu não vou conseguir entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, não, eu posso só ter umas informações fragmentadas que vão se repetindo e construindo naturalmente, né? Tipo, conforme as pessoas vão interagindo, conforme as pessoas vão correndo atrás, tipo, cara, esse nome repetiu 2 vezes, tá ligado? Vamos tentar entender, vamos ver se alguém sabe alguma coisa sobre isso. Pronto, gerou já um gatilho de jogo, sabe? Eu acho que eu fiquei imaginando assim, tá, quando que rolou algum momento que eu achei a hiperdiegese em jogo, no RPG, ruim? Foram todas as vezes que eu empilhei informações, tá ligado? Tipo, que eu não tive tempo de diluir, não tive tempo de ir atrás. Então eu peguei uma informação, peguei um nome, não deu tempo de eu ir atrás de outra parada, já veio outro nome, já veio outra informação, sabe? Tipo, eu comecei a empilhar anotações de coisas que eu não sabia. E aí isso era, tipo, ruído ao invés de ser gatilho pra jogo, né? Quanto mais natural isso, quanto mais fluido. É muito sobre timing. Tanto de tu tá inserido a tempo de criar o contexto, então, tipo, aquele jogador precisa estar num ritmo e absorvendo informações cadenciadas, quanto ele poder usar aquilo, tipo, de uma forma ativa, né? Ele poder ir atrás disso, não a coisa ficar meio que cobrando ele e empilhando informações que ele não sabe, né? De novo, acho que é o problema de despejo de informação, né? Uhum. Mas no texto, ela faz uma compilação de problemas com a hiperdiegese e algumas soluções que ela dá. Então, a primeira coisa que aparece como um problema da hiperdiegese é que quando você começa a falar esses nomes, usar essa linguagem natural do mundo, você pode começar a inventar informações sobre aquele mundo que vai contradizer a estrutura do lore ou a estrutura da história que você montou. Então, se você improvisou e falou que a arma tal era de um herói que viveu há 200 anos atrás, mas em um outro momento você fala que a arma tal, na verdade, foi criada por um cara que nasceu há 150 anos atrás, rolou um ruído, porque você não bateu as datas certas, né? Isso acontece muito facilmente quando você está criando informações da sua cabeça que você acha que tem a ver, mas você não tem muita certeza. Aí o outro problema que ela fala é que a hiperdiegese também pode criar o que ela chama lá no texto, a partir do Chris McDowell, do Into the Odd, né, o criador do sistema Into the Odd, que ele chama de nebulosidade das informações, que pode gerar justamente esse ruído, já que o mestre, ele é a pessoa que passa a realidade através do que ele está descrevendo. O mestre, como a gente costuma dizer, representa os 5 sentidos dos personagens dos jogadores. Tudo que ele fala é a informação que pode ser usada para o bem e para o mal por esses jogadores. Então, se o mestre está colocando termos muito esquisitos, fazendo um uso muito empilhativo, vamos chamar assim, dessas informações e nomes esquisitos, começa a fazer uma massa disforme que dificulta a distinção do que é informação relevante e do que não é. Então, o primeiro problema é que a gente pode inventar informações que vão contradizer outras coisas, então não vai ser um lore que tem concisão. Depois você pode criar muita informação que pode gerar ruído, você não sabe qual tipo de informação é importante ou não dentro do jogo. Um terceiro problema que a Nova fala é que, né, um árbitro, ou um mestre, ou um GM inseguro, ele não vai conseguir fazer essas improvisações, ele não vai conseguir nem inventar essas informações, porque ele vai pensar, e se eu fizer uma contradição? Então ele quer ir atrás de lore pré-estabelecido, ele quer fazer aquilo que é, poxa, eu não sei o que eu posso criar, então eu vou criar tudo, eu vou criar como é que o universo surgiu, eu vou criar o nome de todos os deuses, eu vou criar o nome de todas as cidades, o nome de todos os NPCs que existem na cidade, quanto eles têm em cada... Então, se eu souber de tudo, aí eu vou poder improvisar em paz. Que é um mito, na verdade. Você não vai conseguir fazer isso. Tipo, você não precisa criar minuciosamente todo o seu universo. Mas essa é a sensação que você tem, né? Do porquê você não vai usar a hiperdiegese. Você não vai conseguir fazer essa improvisação sem um lore pré-estabelecido. Enfim, e aí ela dá algumas soluções, né? Vamos lá. Primeiro, ela fala sobre o retcon, que é você corrigir alguma coisa. Acontece muito em filme. Quando você vê uma sequência de um filme que corrige um negócio que tinha antes. Do tipo, aquilo que a gente estava falando lá, não, esquece. Agora vale isso aqui. E isso, quando a gente fala de cinema, é muito ruim, é muito nocivo para sua narrativa. Porque você começa a fazer aquela coisa que a galera fala, né? Furos de roteiro, a história não faz sentido. Por quê? É uma narrativa pronta que você está consumindo passivamente, né? Entre aspas.
Só que no RPG não é assim. Você tá construindo junto com seus amigos. Então tudo bem, eu acho, você parar um pouco o jogo e falar, não, pera, vamos organizar as coisas. De repente, de uma sessão para outra, você fala, pô, gente, então, falei uma informação na outra sessão que estava errado. Então, se o seu mundo é complexo, grande, se existe realmente esses 90% não visto do iceberg, é normal, completamente normal, que você não consiga lembrar de tudo ao mesmo tempo. Então, faz parte do jogo de RPG. Você se dá o direito de falar, pô, galera, calma, errei. Aquilo lá que eu falei da espada de 200 anos atrás não era 200 anos atrás, na verdade era 300, enfim. Então, aceitar isso como parte do jogo. Não sei o que você acha, Miguel, se isso é muito ruim ou não, mas pra mim faz parte. Eu acho que não traz um grande problema. Exato, mano. Não, e até foi o que a gente conversou um pouquinho lá no outro episódio sobre diegese, que falava sobre o metajogo, né? Isso daí pode ser, tipo, considerado um metajogo, tu ir lá explicar que tal informação tava errada, porque tá acontecendo fora do universo ali, né? Mas assim, até olhando pra esse ponto da hiperdiegese, depende como essa informação foi dada, né? Tipo, tu fazer um retcon em cima de algo que tu, como mestre, falou pra jogadores, show de bola, sendo meta também. Mas se foi uma informação dentro de jogo, sabe? Tipo, se os players pegaram de um lugar que tava escrito, se eles pegaram de uma descrição, sabe? Tipo, pô, querendo ou não, isso pode ser um retcon num outro lugar com outro personagem falando de novo, outro escrito falando com um número completamente diferente, sabe? Nesse caso da espada. Tipo, pô, eles pegaram, sei lá, com um senhor numa cidade que ele falou que era uma espada antiga e que essa espada tinha 300 anos e pertenceu ao cara tal. Aí eles vão no ferreiro, o ferreiro fala que já, tipo, não, isso daqui é mais recente, é de 100 anos, sabe? Esse retcon dentro do jogo ainda pode servir de forma positiva, igual a Nora falou, né? Tipo, dentro do jogo é o que os personagens sabem, eles não sabem de todo o universo, as respostas não são fixas. Então, num lugar, uma coisa pode ser interpretada de uma forma, tu vai para outro lugar, as pessoas interpretam de uma forma completamente diferente, e isso pode ser usado como uma dinâmica de retcon, né? Pra corrigir o rumo de uma história, ou uma informação que foi dada errado, coisas do tipo. Acho bem super tranquilo. As duas formas. Tanto diegética, nessa forma de corrigir através de outras informações que eles vão coletando e eles têm que bater uma informação com a outra, quanto em meta-jogo, que tu vai, como mestre, bater um papo e falar, galera, pô, vamos prosseguir pra esse caminho aqui, porque aquele lá eu tinha me confundido, pegar essas duas informações e agora a gente precisa alinhar para as duas ficarem sincronizadas, né? Uhum. Isso que você falou tem a ver com uma outra solução que ela dá, que ela coloca como teorize ingenuamente, que eu acho muito interessante. E aí, nesse ponto, eu acho que cabe dizer uma coisa bem relevante, porque quando a gente fala de retcon, a gente está partindo de uma ideia de que existe uma verdade única e que o mundo faz um todo de sentido, que ele faz sentido. Que você juntar todas as peças de informação que você recebeu, você vai fazer um negócio que não tem nenhuma contradição, que é um mundo perfeito, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Só que o nosso mundo real não é assim. A gente não sabe de tudo que acontece, a gente não tem a totalidade das informações. Só que por algum motivo, quando a gente vai ver um filme, quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai jogar RPG, a gente espera isso do nosso mundo narrativo, do nosso mundo ficcional. Só que não é assim que funciona nem no mundo real, nem na ficção. Inclusive, é uma coisa que ela fala no texto e eu concordo. O jogo fica mais interessante quando as informações são contraditórias entre si, quando os personagens acham uma coisa e os NPCs acham outra, e essas informações são conflitantes porque dá ao mundo um contraste de visões diferentes e dá também, como eu sempre gosto de falar, a oportunidade desses personagens, seja dos jogadores ou dos mestres, mostrarem um pouco das suas ideias e do que motiva eles a agir no mundo. Então, se você está falando mal de uma facção tal, isso não necessariamente fala objetivamente do que é aquela facção, o que ela faz de verdade, mas como aquele personagem se relaciona com aquela facção. Então, falar aquela facção só tem gente que luta mal. Vai ver, eles são seus rivais, pô. Você tá falando que eles lutam mal porque a sua facção luta melhor. Então, essa ideia de teorizar ingenuamente é muito legal por causa disso, né? Ela fala até de um trecho do manual do AD&D que fala que o aventureiro ele tá se juntando a outros aventureiros para explorar um mundo que ele não conhece. Então, essa ideia de que você vive num mundo de fantasia, cheio de coisas misteriosas que você não entende, faz parte do jogo. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, que está muito presente na OSR, a gente está falando de um jogo que ganha muito quando a gente se solta um pouco da ideia de uma completude de sentido. De que tá tudo bem não entender as coisas. De que a gente não vai ter respostas no momento e que a gente pode improvisar e fazer isso da teoria ingênua. Do tipo, perguntar, pô, o que vocês acham que é? E aquilo servir como um gancho narrativo. Porque é isso, não importa muito o que é aquela coisa de fato. Importa mais o que significa aqueles acontecimentos para os personagens que estão ali. Para mim, é muito mais interessante, né? E aí cabe, inclusive, aqui um outro parêntese, que ela fala, né? Quando a gente tá jogando RPG, a gente costuma querer criar personagens que são especialistas em alguma coisa, que vão dizer, não, mas isso aí eu saberia, porque se eu sou um ferreiro, eu tenho que saber isso aí.
Uhum. E pra mim isso tem muito a ver com o tipo de fantasia que tá um pouco associado ao D&D, que é essa fantasia heróica. Você é um herói. Você é o protagonista. Então, acaba criando essa coisa que é uma espécie de síndrome do protagonista. Eu sei de tudo, eu sou o herói, eu sou potente, eu consigo fazer. Só que isso acaba criando narrativas que são um pouco fracas, porque se você é um especialista, você sabe de tudo, por que você tá aqui? Por que você tá agindo? Você não tem nenhum problema, você não tem nada pra melhorar no seu personagem? Então, me parece mais interessante o contrário, né? Essa proposta de não sabemos, vamos descobrir enquanto a gente joga, vamos ver qual é a teoria desse NPC, qual é a teoria que surge aqui na mesa, já que se a gente tá fazendo essa coisa da hiperdiegese, vamos ver o que a gente improvisa aqui do que é essa palavra estranha que a gente falou. Por que em vez de metro, centímetro, a gente usa parsec? O que significa? Será que tem alguma coisa a ver com uma coisa histórica? Aí você pergunta para um NPC, você pergunta para o seu personagem. Enfim, tudo isso vai criando essa linguagem natural, né, do jogo, que vai engrandecendo o jogo não porque você está completando e fechando o significado de certas coisas, mas porque você está tornando aquilo algo importante para você e a partir daí aquilo tem algum sentido. Cara, bate muito nesse viés do jogo sandbox, dessa narrativa emergente, tudo isso que a gente já fala aí dos jogos de elfo, faça você mesmo, porque daí os jogadores entrarem com a pegada de mente de aprendiz, tipo assim, tá, meu personagem também não sabe do universo como um todo, vou ir atrás in-game, né, então acho isso muito maneiro, cara, até algo que a gente usa bastante em mesa, eu particularmente não uso a ideia de, tá, isso daí meu personagem sabe, isso daí meu personagem saberia. Eu gosto do rolê de ir perguntando e, cara, mas beleza, isso daí, esse culto de vocês aí, qual que é a moral, sabe? E essa magia, como é que você aprendeu? Tem como aprender também? Como é que funciona? O que eu preciso saber pra poder fazer isso também? Então, tu ir questionando e trazendo coisas em game, com certeza tu acaba gerando muito mais ganchos, muito mais narrativa, né, nesse sentido. Ao invés de já partir do pressuposto que tu sabe e bater o martelo pra definir, né? Mas assim, fazendo o link com outro tópico lá que ela puxou, o quanto essa parada nebulosa, né, das informações ali, o quanto que tu trazer uma hiperdiegese muito travada, aquilo que, tipo assim, pô, tem que acontecer daquela determinada forma, né? Tipo, existe um jeito certo, tem um monte de... O quanto é que isso diminui essa mente de aprendiz até a capacidade de improvisação dos jogadores como um todo, né? O quanto, tipo, se existe o jeito certo, eu não posso propor muita coisa, porque eu posso estar invalidando o que o mestre vai falar, ou o mestre vai acabar me corrigindo. Então eu vou ficar esperando a informação vir. E aí eu fico numa forma passiva de absorver informações, porque esse é o jeito certo de jogar, né, nessa proposta. Então acho que as duas coisas aqui casam bem, né? Tipo, um excesso de hiperdiegese, aquele lore dump, faz com que diminua essa capacidade da galera de ir investigando e propondo coisas de uma forma um pouco mais natural, né? Ao invés de ficar travado ali. Então acho que uma coisa está relacionada com a outra, né? Eu penso muito nessa divisão, na minha cabeça, entre uma tentativa de explicar o mundo, que é a coisa do lore dump, de dar a informação, então você está explicando o mundo, que pra mim não é uma coisa muito interessante, e do outro lado, ao invés de explicar o mundo, a ideia de habitar o mundo. Eu acho que a hiperdiegese tem muito a ver com isso. A ideia de você habitar o mundo. Da mesma forma que você, enquanto leitor lá do Duna, você entra no mundo e aprende o mundo, vivendo o mundo através dos personagens. No RPG, pra mim, é muito mais interessante quando você faz uma coisa semelhante. Quando você tá jogando e você tá desenvolvendo o que é aquele mundo enquanto você joga e enquanto você habita o mundo, enquanto você pergunta as coisas pros NPCs, enquanto você inventa coisas, se for o tipo de mesa que você tá fazendo essa teorização ingênua. Porque, cara, pra mim é isso. Quando você chega no momento do RPG em que o mestre tem que ficar explicando coisas, um pouco da magia do jogo se perde, porque o aspecto do jogo vai um pouco embora. Então, essa ideia de uma teorização ingênua, ela pode não ser uma solução geral para todos os tipos de jogos, né? Porque, novamente, aqui a gente está falando de jogos mais focados em sandbox, a gente está falando de jogos de exploração, em que o mundo é muito misterioso. Para além da proposta do sandbox, etc., eu acho que se manter aberto para construir pequenas partes do cenário de forma ingênua, eles brincam com essa coisa do lúdico, porque explicar pra mim não é lúdico, você não tá propondo nenhuma dinâmica de jogo, você não tá mecanizando nada, e é isso, não precisa nem mecanizar, pode ser só uma dinâmica de perguntar, pô, beleza, o que seu personagem acha? O que significa isso pra você? O que pode ser essa coisa pra você? Isso já convida você a entrar no mundo e se colocar no lugar do personagem e pensar, tá, beleza, pô, já que o meu personagem vive num lugar onde era muito frio, tinham poucas pessoas, então a hiperdiegese, ela se impõe nesse momento. Pensar no lugar do seu personagem, você já começa a pensar de dentro da diegese, de dentro da ficção. A explicação do mundo, vocês percebem? É uma coisa que vem de fora pra dentro.
alguém de fora do mundo explicando pra você que tá dentro do mundo. Isso começa a ser um pouco uma aula de história, e aí, enfim, começa a se perder um pouco. Entra no ponto de que precisa ter algo externo, o jogador precisa saber de algo, tem uma informação externa que precisa ser implementada pra aquilo funcionar. E na realidade não é bem assim, né? Tipo, o que surge na mesa já é o suficiente pra narrativa andar, né? E, pô, é um bom exemplo das mesas abertas que a gente joga, o quanto de deuses que já foram criados em mesa, né? Sim. Porque é isso, pega um item raro, tu é abençoado, tu vai atrás de um bagulho, e aí, tá, tu consegue, mas, tipo, e aí, o que é esse deus, o que ele significa, quem tu serve, coisas do tipo. Da onde vem esse teu poder, e aí os jogadores criando em mesa e a narrativa sendo construída. Tipo, não é nada batido o martelo, não, beleza, agora tá aqui as 3 páginas explicando o que esse deus é. Não é nada assim. Mas só o fato do jogador pensar já no contexto, no porquê daquela figura agora que existe na mesa, já deixa todos os outros jogadores atentos também, já envolve todo mundo nessa trama, né? Então, eu achei isso super maneiro. Sim, cara, e eu acho que isso tem muito a ver com essa noção de hiperdiegese, porque também tem a ver com essa ideia do quanto tem que ser falado de algum objeto do jogo para que ele seja útil. Porque, novamente, o lore tem que ser útil. Então, pensa num filme. Você não vai ficar explicando o que é o deus tal, o que é o culto tal, se aquele culto tal, se aquele deus tal não tem nenhuma função naquele filme, naquela narrativa. Então, no momento em que ele aparece, aí sim a gente vai lidar com ele, né? É aquilo, né? O que aparece na tela é o que é importante. O que tá ao lado de fora não tem pra quem te tocar. Um ótimo exemplo disso é o Estúdio Ghibli, né? O bagulho é simplesmente o que tá na tela e é isso. Então, tipo assim, existem seres humanos minúsculos. É isso, existem, tá ligado? Um cara se transforma em dragão, é isso, ele tá se transformando em dragão na tela. E não tem nenhum contexto explicativo. Esse lore dump, até aí foi um caso oposto, sabe, da minha esposa, que tipo assim, tava acontecendo um monte de coisa, ela tava tipo, tá, mas por que eu não tô explicando isso, tá ligado? Tipo, onde é que tá vindo essa informação? Por que esse cara tá assim? Eu falo, calma, mano, vamos explicar. E aí, tipo, o que eu acho maneiro desses filmes do estúdio é que é redondinho. Tudo que tá ali é útil e é isso, cara. Tu percebe que existe coisas além daquilo, mas não é sobre isso que eles querem falar. Eles querem falar sobre aquilo que tá na tela. E fechou, sabe? Salve, pessoal! Aqui é o Felipe, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Tem apoio lá que custa menos do que R$5 por mês e de quebra você ainda desbloqueia algumas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no Discord, acesso antecipado aos episódios de Tomos Revelados e muito mais. Pessoal, no mês de dezembro, estamos começando uma nova iniciativa no nosso Apoia-se, que é fazer episódios dos Tomos Secretos com diários de design. E nesses episódios, eu e o Mink vamos criar jogos, suplementos e aventuras de RPG e vamos mostrar para você o nosso processo. A gente fez um processo bem lúdico, bem bacana, e além de vocês acompanharem a gente criando esse material, é claro que vocês também vão ter acesso aos materiais prontos. Vão ser materiais ilustrados pelo Mink, numa versão exclusiva que só quem for apoiador da Moira Games vai ter acesso. E caso você não consiga nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando esse episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Mas então, a hiperdiegese ele tem muito a ver com a forma que você passa a informação para os jogadores. Porque se você acumula um monte de informação, como um romance de fantasia genérico faz, acha que é só sair jogando um monte de informação e você criou seu mundo de fantasia super hiper diegético, você não vai ter a resposta esperada dos seus jogadores, do seu público, seja lá do que você está criando, se é um filme, se é um jogo de RPG. E aí tem esse termo que eu acho que é central pra gente pensar em como fazer uma hiperdiegese que funcione, tanto no RPG ou em forma de narrativa, que é essa teoria da exposição. A exposição é uma teoria da narrativa que fala sobre a maneira que você passa a informação para alguém. Então, quando você está lá num filme e você vê duas pessoas falar para outra pessoa assim, oi irmão, bom dia. E a outra fala, oi irmã, bom dia. Você está fazendo uma exposição, que é dizendo para o seu espectador que, beleza, esses 2 personagens são irmãos. Isso é exposição. Então, assim como a exposição, a hiperdiegese é uma ferramenta, ela pode ser usada de várias formas ruins ou formas boas. A questão é, como que a gente faz uma boa exposição?
Tem um vídeo no YouTube muito bom de um canal que eu recomendo bastante, se você entende bem inglês, que é o canal do Thomas Flight. Um vídeo chamado In Praise of Great Exposition. Ou seja, como fazer uma boa exposição, vamos dizer assim. De novo, a gente volta naquela ideia do show, don't tell. Porque, como a gente já falou aqui em vários episódios, show, don't tell é essa regra que a gente, às vezes, acha que é a solução de todos os problemas. Que é, ao invés de você falar para o seu espectador, olha, ele é irmão dele, e você só mostrar, isso vai acontecer de uma forma que é mais natural e mais interessante. Só que não necessariamente, né? Quando os personagens estão falando uma coisa que, narrativamente, diegeticamente, os personagens daquele mundo não tem por que eles estarem falando aquilo é uma exposição ruim. Então a ideia do oi, irmão, e um irmão apertando a mão do outro é uma exposição ruim porque ele está passando uma informação que para você é nova, espectador, mas que para os personagens do filme, do jogo, é uma informação que todo mundo sabe. Ninguém fala assim roboticamente, olá, irmão, como você está? Aquilo é muito falso, né? Te passa uma sensação de falsidade. Igual o filme que às vezes acontece do tipo, oi, o que você faz? E aí você pensa, beleza, agora é o momento que o filme criou uma situação super falsa pra explicar pra você, espectador, o que é aquela pessoa. Oi, eu sou fulaninha de tal, eu vim da cidade de tal, meu trabalho é tal. Porque o filme não achou uma maneira narrativa de passar essa informação de um jeito natural, né? Eu acho que a exposição tem muito a ver com o que e quando fazer essa exposição. Faz sentido o personagem estar falando isso? Faz sentido a gente estar nessa masmorra e achar essa informação agora? Ou isso é só um pretexto para o mestre ficar fazendo despejo de informação na nossa cabeça? Percebe? É muito mais do que só mostrar ao invés de contar. É como você conta, como essa informação vem. Então, não basta você ter um NPC que vai falar um negócio para você de um jeito dramático, mas a forma como ele faz isso, né? Então a exposição, ela tem a ver com tratar aquilo que você está passando de uma forma emocionante, que traga alguma sensação que seja interessante, além do conteúdo que ela está sendo passada, né? Então, acho que a exposição tem mais a ver com a forma que você passa aquilo do que o conteúdo do que é passado. Como você passa aquilo é interessante. Nesse vídeo ele tem um exemplo muito bom, que é o exemplo do Blade Runner 2049, que no começo do filme tem um personagem que ele mostra que ele tá vendendo alho. Então você aprende uma informação, tá ali exposta uma informação. Esse personagem vende alho. Só que vender alho naquele mundo significa uma coisa muito diferente. O alho é um recurso muito escasso. Quando o cara fala que vende alho, o outro fala, meu Deus, é por isso que eu tô sentindo esse cheiro bizarro. E aí você começa a perceber, não, beleza, eu aprendi que ele vende alho, mas o subtexto aqui dessa cena me diz uma coisa muito diferente. Porque é uma coisa eu chegar aí pro Miguel e falar, pô, Miguel, hoje eu fui lá no mercado e comprei alho. Isso é uma informação completamente banal, todo mundo faz isso o tempo inteiro. Não é uma coisa que vai te dar uma informação interessante. Só que nesse mundo, a frase, hoje eu consegui alho, deixa todo mundo de boca aberta. Então essa ideia de que uma informação comum passa uma emoção bizarra pros personagens do filme, deixa você curioso, pensa, não, pô, mas como assim? O cara comprou alho, isso é uma informação relevante? E aí você já começa a pensar de uma forma diferente, você já começa a introduzir você no mundo de uma forma diferente. Então, tudo isso através de um subtexto, de uma hiperdiegese, de você estar inserido nessa narrativa sem necessariamente você precisar ficar explicando as coisas. Da mesma forma, a gente pode fazer isso no design de aventura, no design de cenário, mas você pode pensar através de mecânicas. Inclusive, o Miguel, eu sei que gosta muito disso, então já fica aí uma indicação de leitura para vocês também, que é do sistema Burning Wheel. Acontece muito na criação do lore e das mecânicas de um jogo, que você vai criar lá o seu elfo do seu cenário. Você fala, os elfos do meu cenário são assim, eles são muito tristes, eles vivem muito tempo, então eles são muito tristes. E isso pode estar de duas formas, vamos colocar assim, simplificando. Ou escrito no lore lá daquela parte, elfos. Elfos são assim, vai te explicar o que é o elfo daquele cenário. E uma outra forma de fazer, que eu acho muito mais interessante, que tem no Burning Wheel, que vamos então atrelar uma mecânica a essa dor e esse luto dos elfos. E aí então, o elfo do Burning Wheel tem uma mecânica, um atributo específico. Todo elfo tem um atributo de grief, dor, luto, enfim. Traduções são variadas, mas basicamente para dar conta dessa sensação de tristeza do elfo. E aí eu vou ler um exemplo que está no livro de como funciona esse atributo de grief que só o elfo tem. Ele fala assim: um elfo com grief inicial de 5 vê seu companheiro ser abatido por um orc. Em um acesso de raiva, o elfo então mata o orc. Agora ele deve anotar 2 testes de grief que ele tem que fazer na sua ficha de personagem.
um teste de obstáculo 4, dificuldade 4, pelo assassinato, e um obstáculo 6 pela morte de um amigo. Ou seja, coisas que acontecem durante o jogo vão gerar testes desse atributo específico do elfo. Então, matar alguém gera nele uma sensação de tristeza, obstáculo 4, vai dizer o livro. Só que ver um amigo ser morto é um teste de tristeza maior ainda, porque você tá vendo alguém morrer, que vai ser um teste de obstáculo 6. E aí tem coisas super simples, do tipo, um teste de obstáculo 1 você viu alguém mentindo. Isso pro elfo causa uma sensação de dor. Do tipo, você pensa, meu Deus, o mundo é triste, olha como as pessoas mentem umas pras outras. Você presenciar uma mentira. Mas quando você conta uma mentira, o elfo tem que fazer um teste de grief de obstáculo 2, porque você contar uma mentira também causa dor em você. Enfim, isso vai passando nesses testes, você vai controlando a sua dor e a sua tristeza. E aí tem uma parada super bacana no cenário, que é quando o seu nível de tristeza chega em 10, o seu elfo simplesmente morre de tristeza. Você chegou no ápice do que o seu elfo pode suportar. Então o elfo, ele vive para sempre, mas ao longo dos anos, dos milênios que ele vive, ele vai coletando uma grande quantidade de tristeza no seu coração até no momento que ele não aguenta mais e ele morre. Olha como isso é incrível e como isso tá fazendo você se colocar na pele daquele personagem através das mecânicas. Então dá para fazer através de mecânicas, dá para fazer através do design da aventura, o design do lore, na descrição que você faz. O ponto é, todas essas coisas que eu tô colocando aqui são, na minha opinião, muito mais interessantes do que só despejar informação de fora para dentro, o mestre contando você. Pô, cara, não, perfeito. Até um exemplo que eu uso bastante, citei aqui também antes, é o lance da melancolia em Skyfall também, né? Que ele tem bem essa pegada de ser uma frase da raça, mas que indica em N coisas de querendo ou não, é uma hiperdiegética, né? Tipo, os anões lá, tudo que você ama um dia virará pó. Então, tipo, essa é a melancolia dos anões. Porque implica em toda uma cidade do povo dele que foi destruída. Então eles carregam essa melancolia com eles, até de uma forma meio mística, de tudo que eles forem construir. Tipo, pô, eu tenho minha party um dia vai acabar. Eu tenho, sei lá, uma casa, minha casa um dia vai ser destruída. Eu tenho uma arma, minha arma um dia vai quebrar, tá ligado? Eles são o tempo todo apegados nisso. Mas é interpretativo, então os jogadores podem interpretar e lidar com aquilo de N formas. Então teve cenas muito bacanas na série lá, que o jogador, por exemplo, tirava o cabelo, enterrava e vazava pra outra cidade, sabe? Então, porque, tipo, pô, chegou meu momento, acabou. Eu não vou me apegar mais do que isso, porque um dia isso vai acabar. E aí, pô, é um comportamento ali, querendo ou não, que os jogadores estão interagindo, mas que corresponde a uma coisa do mundo, né? Um comportamento do que aconteceu no cenário em si. Então, acho isso uma forma muito maneira. Mas até pegando esse ponto da exposição também, cara, que foi muito, muito maneiro, tua explicação. E que pra esse estilo de RPG, principalmente o SR ali, que tem uma letalidade alta, que é tipo, é um cenário perigoso, não heróico, que tem o grande lance do foreshadowing, né? Que também tá lado a lado ali. Porque querendo ou não, toda essa exposição que tu tem que fazer de uma forma gradativa, ao invés de tu sair falando, né? Então, aquele exemplo que a gente deu lá no início da armadilha dos esqueletos cortados, né? Tipo, pô, esqueletos cortados numa sala, perfeitamente o crânio dividido no meio, indica que provavelmente tem uma armadilha de lâminas nessa sala, sabe? Ou tipo, pô, tu vai caminhar numa floresta. Tu passa por um lugar que aparentemente era um rio, mas tá seco. Aí tu caminha mais um pouco, tem um corpo ressecado. Tá ligado? Um corpo todo ressecado sem, tipo, só a pele ali. Ele avança mais um pouco, a galera vai fazer o descanso, bota a mão no cantil, o cantil de água tá menor. O que isso indica, tá ligado? Tu deu 3 informações hiper importantes de provavelmente uma ameaça letal à frente, tá ligado? Então, esse processo de exposição, de criar elementos de interação, esse processo de expor informações ao invés de sair contando, não só interessante, mas necessário, né? Principalmente nesses cenários mortais, o quanto tu tem que gerar de recursos para os players interagirem e interpretar uma ameaça fodona, né, na frente. Então, acho que faz bastante sentido, cara. E eu acho que grande parte da graça de jogar um RPG, de ser mestre e até um jogador, estilo de jogo que te permite ser essa pessoa que vai fazer uma teorização ingênua do mundo, é você ir experimentando. Eu acho que a graça é ir jogando e ver o que faz sentido ali, o que funciona, o que não funciona, e ir experimentando formas de exposição diferentes. Se espelhar em filmes, em narrativas que você conhece de fora do RPG, de dentro do RPG, de lives que você viu, e incorporando aquilo como ferramentas suas. E ver o que você acha legal e vendo o que funciona ou não. Então eu acho que muito do RPG é essa construção conjunta e coletando essas formas de exposição que funcionam ou não e experimentando. Então, acho que muito da graça do RPG é fazer essa troca e ir aprendendo através desse espelhamento, vendo, pô, olha só, o personagem tal fez de um jeito maneiro.
vou fazer assim também. O jogador tal fez de um jeito interessante, eu vi que o mestre tal faz assim, o sistema tal faz assim. Então, certas coisas que você vai pegando e vai montando a sua própria caixa de ferramentas de jogo que vão fixando na sua cabeça, né? Então, só para dar alguns exemplos do que para mim seriam boas exposições também de dentro do RPG, de módulos, enfim. Tem uma coisa que eu gosto muito de um dos módulos clássicos do D&D, que se chama In Search of the Unknown, que é o que vinha na caixa base do D&D BX, do D&D Basic, lá dos anos 80, que na entrada dessa dungeon, pequeno spoiler que não faz muita diferença, ao invés de você entrar na dungeon e o mestre ter que falar pra você alguma coisa, o que acontece é, dentro do jogo, você passa por um corredor que ativa uma magia chamada Magic Mouth. E aí a dungeon fala com você. É uma coisa que a gente poderia falar, isso aí não é show don't tell, o cara tá falando pra você. Mas olha a forma de falar com você. A dungeon está falando com você. A sensação que você tem é essa, né? Uma magia fala, vocês intrusos que estão chegando aqui, vão embora, porque vocês vão morrer, blá blá blá. A ideia de que tem uma magia falando pra você transforma aquela informação que era uma informação simples numa informação diegética e emocionante, que causa tensão. Inclusive, vou me permitir dar um outro spoiler desse momento, é uma coisa até engraçada, que é você entra nesse corredor e aí essa magia ativa e fala de novo. Só que o módulo fala que se você sair e você entrar de novo, acontece a mesma coisa no mesmo lugar e a fala é exatamente a mesma. Então é como se fosse, pra gente hoje, um gravador. Né? Exatamente, como se fosse um gravador falando, vocês que entraram, não sei o que. Então, aquela sensação de que você teve de medo se repete e você começa a transformar aquilo. Então, olha como isso já gerou um jogo absurdo, que é um jogo de exploração, de você ir e voltar e ver o resultado. E você começa a pensar, mas então tem uma espécie de magia aqui? Será que tem alguma coisa atrás dessa pedra? Algum jogador poderia pensar, não, vou tentar tirar a pedra da parede para ver se tem alguma coisa. Enfim, tudo isso já começa a gerar jogo, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que a graça é você ir experimentando formas de exposição que vão deixar você habitar o mundo ao invés de ficar explicando. Então, tem muitas formas de fazer e acho que a graça é essa, né? Você ir experimentando e ir procurando a melhor forma, o que cabe para você, o que não cabe, o que funciona na sua mesa ou não, né? A gente não vai ter como dizer, faça isso que vai funcionar. Então, acho que essa é a graça. Não tem uma resposta única. Você, enquanto jogador, vai achar a sua e você, na sua mesa, vai montar o que faz mais sentido para você e os seus amigos. Cara, a grande proposta do Tomos é essa, né? A gente, querendo ou não, tá todo mundo construindo sua própria caixinha de ferramenta aqui enquanto a gente bate papo, lê uns textos maneiros e essa é a ideia. Sim, exatamente. O RPG, ele não à toa puxa muitas coisas de teorias da arte, porque para mim o RPG tem uma coisa de uma arte também. Além de ser um jogo, eu acho que ele tem essa forma artística. Uma boa obra de arte, ela não segue padrões. Você não é um bom artista quando você aplica certas regras e aí você criou uma boa arte. Porque se fosse assim, seria muito simples e o ChatGPT já teria desbancado todos nós. Mas não, né? Envolve alguma outra coisa, envolve um certo tipo de conexão com os seus jogadores, se a gente está jogando RPG, ou com seus espectadores. Essa maneira de criar alguma coisa que vai passar uma certa sensação e que vai bater diferente em certas pessoas que têm certos backgrounds, que gostam de certas coisas. Por exemplo, você falou da sua companheira que a hiperdiegese não bate tão bem com ela, então a dose de hiperdiegese tem que ser um pouco diferente. Então não existe certa resposta pronta quando a gente trata de obras de arte e nem de RPG, porque é isso, a gente está tratando de uma certa coisa que é uma noção meio subjetiva. Então a arte, por mais que ela tenha coisas objetivas que a gente pode falar, de certas técnicas, de como usar a exposição, como fazer uma boa exposição, isso nunca está gravado em pedra. Vão demandar muito mais do seu uso da sua ferramenta do que, de fato, falar essa ferramenta é bom ou ruim de saída, né? Tudo depende da forma como é utilizada. E, inclusive, pode ser usada para subverter. Tudo isso que a gente está falando aqui, você pode estar ouvindo e estar pensando assim, beleza, peguei aqui essa ideia de subtexto e tal, mas, não vou fazer isso, vou fazer exatamente o contrário. E é isso, cara, você pode fazer. Você pode fazer uma peça de teatro que é só uma pessoa falando da peça do começo ao final. Essa ideia de um monólogo que tem às vezes no teatro. Às vezes é bom, às vezes é ruim, vai depender. Vai que é um grande ator ali falando do começo ao fim. Você fala, cara, tinha tudo pra ser ruim essa peça, mas o cara me convenceu. Teve uma coisa ali que ele fez. Não sei se foi o jeito que ele falou, se é a atuação do cara, sei lá. Mas, fiquei 2 horas ouvindo só um cara falar e foi incrível. Enfim, tudo vai depender de como você faz essa exposição. Cara, acho que o aspecto timing manda muito também, o quanto que essa exposição vai ser feita em qual momento, né? Então, tanto a intensidade dela, quanto a proposta do que está sendo contextualizado ali, e o timing que vai ser inserido também. Eu vejo bastante galera de stand-up, eu gosto bastante de acompanhar, e o Thiago Ventura é um cara bem técnico, sabe? Ele fala bastante sobre os conceitos
do stand-up no geral, né? E o quanto que o timing e a forma como aquela informação é dada, essa exposição é feita, o quanto que ela interfere na recepção. Então tem vezes que ele fala a mesma frase, só que com timings diferentes e, cara, a sensação é completamente diferente, sabe? A sensação que tu vai absorver aquela informação. Então acho que faz bastante sentido a gente estar atento a como essas informações vão ser expostas, né? E se tá num timing bom, se tá numa intensidade boa e a gente ir testando mesmo, né? E, como tu falou, explorando. Acho que a ideia do RPG é justamente ser exploratória, não só de forma diegética dos personagens explorando, mas da gente como mestres e como jogadores também explorando e vendo como a gente se sente, né, jogando. Cara, comédia acho que é muito sobre isso, né? Sobre timing, sobre entonação, o jeito que você fala, pra quem você tá falando. Exato. Então, acho que o contexto é muito importante. Acho que esse é um dos pontos que a gente tá circulando, né? Acho que tudo depende também do contexto. Em que contexto os personagens estão falando certas coisas, pra quem eles estão falando certas coisas, qual é a mesa que você tá jogando. Todos esses elementos contingentes vão ser muito levados em consideração quando você está fazendo essa exposição. Então, às vezes, faz sentido você fazer um Lord Dump, por exemplo. Exato. Às vezes aquele é o timing de existir um Lord Dump, né? Exatamente. Nada é ruim de saída. Mas bem colocada essa ideia aí do stand-up, acho que ajuda muito também. E aí, num ponto mais prático do texto, a Nova fala dessa ideia de um árbitro inseguro que quer apoiar a sua improvisação com o lore, que eu acho que não é uma boa saída. A pessoa que não consegue improvisar, ela tá notando um problema que é recorrente, que é um problema que de fato vai travar o seu jogo. Só que a resposta que ele vai dar é uma resposta que pra mim não faz muito sentido, que é, não consigo improvisar, logo vou preparar todo o lore possível do meu universo. Isso não vai te dar a oportunidade de improvisar melhor. Vai dar para algumas pessoas em alguns momentos muito específicos, mas é aquilo que a gente falou no outro episódio também. Não é interessante você ficar folheando páginas de lore para você buscar a sua improvisação. Isso não é uma ferramenta muito útil. A solução que ela dá no texto me parece muito mais interessante, que é apoiar a sua improvisação com ferramentas. Por exemplo, eu citaria aqui oráculos, tabelas aleatórias de gerador de nome, lista de personagens, gerador de NPC. São coisas que ajudam muito no jogo e são ferramentas de jogo. Uma coisa que eu uso muito e que é muito simples. Pegar uma folha de papel, ou um bloco de notas aí no seu computador, começar a listar um monte de nome. Nomes femininos, nomes masculinos, nomes neutros, nome de monstro. E aí, durante o jogo, quando vier aquela clássica pergunta, pô, e aí, guardinha, qual o seu nome? Você não ficar travada, você simplesmente lá na sua lista de bons nomes, riscar o nome e falar, esse é o guarda da cidade tal, e falar, beleza, o nome dele é... Aí você dá o nome. Como vocês percebem, eu não sou um bom mestre em improvisar nomes, eu preciso de uma lista, porque nesse momento agora que eu preciso de um nome, o nome que vem na minha cabeça é João, Daniel, sabe? Então, não são nomes interessantes pra você dar pro seu NPC. Então, por isso você precisa apoiar a sua improvisação com esse tipo de coisa. Ferramentas que você vai colecionando ao longo da sua vida no RPG. Você vai vendo os livros que você mais gosta, pode ser o próprio livro do mestre do sistema que você tem, se tiver alguma tabela de geração de nome, geração de NPC, livros que você gosta, blogs que você gosta, filmes que você gosta, que você vai achando os nomes legais, ou as formas de criar o nome, sobrenome das pessoas. Por exemplo, lá no mundo do World of Warcraft, são sobrenomes que são muito junções de duas palavras. Stormweaver, Malfurion, tipo, coisas que vão juntando duas palavras. Então, essas maneiras de criar nomes, que às vezes as tabelas vão fazendo também. Então, todas essas coisas são interessantes. E aí, uma coisa que ela fala muito bacana também no texto, que eu acho que tem muito a ver com a noção de criatividade no jogo, que ela fala, pô, olha só, a ideia aqui da improvisação, inclusive, é roubar coisas. Roubar no bom sentido. Tipo, pega as coisas que você gosta da sua vida, dos seus jogos que você gostou ao longo da sua vida, e, pô, usa isso no seu jogo. Tem uma ideia maneira naquele jogo, um plot maneiro naquele jogo, pega e usa na sua aventura. E lembra até de um livro que eu acho que o Miguel também gosta, né? Que é aquele livro famoso, Roube como um Artista. Que ela fala lá, né? Roube ideias na cara dura. É isso. Essa ideia de que a criatividade é aquilo que você cria da sua cabeça do nada é uma ideia meio falsa. Que é aquela coisa, nada se cria no mundo. O negócio é como que você vai pegar ideias que já existem no mundo e transformar aquela ideia de uma forma que seja útil para você naquele jogo e que faça um sentido naquele jogo. A ideia é como que você vai adaptar bem uma ideia, não se a sua ideia é 100% original e tal. Que não se trata muito disso quando a gente está jogando RPG, principalmente. Se trata de criar a história perfeita, com a narrativa perfeita, com início, meio e fim. É como que aquilo vai ter um impacto no jogo e se aquilo vai ser interessante no jogo ou não. Então, é até legal, né? Dessa ideia que você mesmo trouxe, do reconhecimento. Às vezes você tá pegando um lore de uma coisa que tem a ver com o seu jogo, mas que é de um universo outro. E que quando as pessoas reconhecerem, vai ser legal pensar, ah, caramba, é tipo o sistema de magia lá do livro do Brandon Sanderson. Pô, maneiro.
Resumindo, não ter medo de pegar a inspiração dos lugares, não focar muito a sua ideia de que você tem que criar tudo, você não precisa criar tudo, você pode adaptar, você pode experimentar com esses roubos criativos de outros lugares. Não, cara, total. E até olhando pra essa ótica de game design em si, hoje a gente vê o quanto que é importante esses módulos focados em ser caixas de ferramenta e menos um roteiro, né? Um livro que tu tem que jogar esse livro. Então entra justo nesse ponto, tipo, criar jogos que são caixas de ferramenta facilitam não só a rodar aquele jogo, mas esses elementos estarem presentes em outros jogos, né? Então eu curto muito esse lance de tu poder usar uma coisa que tu viu no jogo X e que ele é aplicável em outros, porque é uma mecânica, tipo, fluida, maneira, não tá vinculado a uma lore que, tipo, não, se não acontecer nesse jogo, não tem como. Nesse cenário aqui, essa parada só funciona aqui, não funciona em lugar nenhum. Uhum. Então, está rolando muito esse movimento da galera criar coisas mais fluidas, mais dinâmicas, várias tabelas que tu pode pegar de um livro e usar em outro. Então, acho que é um ótimo momento que a gente está vivendo, e até uma discussão que estava rolando no grupo do Ozzy Brasil, que eles estavam falando sobre esse lance do quanto os módulos atuais estão vindo com essa pegada meio episódica, né? Tipo, não tá vindo mais nesse ponto de campanha, coisas muito duradouras, porque é onde a hiperdiegese entra bem nesse sentido, né? Tipo, e até o lore em si, né? Ele tem mais peso quando se trata de uma campanha que vai durar um tempão. A lore, ela vai virando uma bolinha de neve ali de informações que vão acumulando. Mas hoje em dia a gente vê com um monte de mesa aberta o quanto que isso se torna meio impossível. Tipo, um grupo que rolou ali, se ele coletou um monte de info, o próximo grupo às vezes vai estar, tipo, completamente diferente, ou vai ter uma pessoa ou outra, e aí essa bola de neve não vai se acumulando da mesma forma, talvez vão criando várias mini bolinhas, né? Uhum. Então até brincaram ali que é na pegada de episódio de Scooby-Doo, né? É meio que nessa lance, tipo, cada coisa tá rolando meio que separado, então tu tentar pensar nesse universo inteiro, tu tentar criar uma lore absurda pra poder rodar e tu ir tranquilo sem improviso, não vai rolar muito, porque os jogadores, ou tu vai jogar uma sessão fechada, ou tu vai jogar com vários jogadores ao longo do tempo, né? Então acho que o lance é muito mais focar em ter uma boa caixa de ferramenta, um acervo de coisas que tu gosta e ir rodando aquilo em mesa. Um bom exemplo de como se preparar absurdamente não resolve o processo de tu improvisar na mesa, né? Que até o Felipe falou que, né, a resposta não é essa. Porque tu pode improvisar em tudo, beleza? Tu pode se preparar em tudo. Montou uma puta lore, tem todas as falas do NPC escritas, sabe como é que cada um se comporta. Rola um combate e os jogadores erram e o inimigo erra. E fica o tempo todo. Erra. Só no apoio do dado, aquilo que a gente já comentou outras vezes, né? Tipo, tá olhando pros pontos de vida e pro jogo só de uma forma mecânica, pro combate de uma forma mecânica. E fica naquele erra absurdo, né? Então, eu acho que o grande lance é que tu vai precisar entender sobre comportamento e sobre pensar em dimensões na mesa que não... Tanto os jogadores quanto o mestre, né? Vão ter que pensar em coisas que não é só rodar um dado, não é só sentar uma porrada, não é só fazer o óbvio ali, né? Então, por mais que tu se prepare em questão de lore, as ações do jogo em si, tanto pra armadilhas, quanto pra combate, quanto pra coisas do tipo, elas vão exigir improviso, elas vão exigir coisas que estão na... E aí é onde uma boa caixa de ferramentas surge, né? Então, tu tem um acervo, tu pode, nesses momentos, numa situação dessa, pô, eu vi um personagem no livro que ele fez um bagulho muito foda, vou aplicar aqui. E aí o personagem vai assumir um comportamento que, tipo, não tá atrelado a uma ficha, não tá atrelado a uma mecânica, né? Ele só faz uma ação que, tipo, pô, quebra a expectativa de todo mundo na mesa e abre mais um monte de lacuna aí de como é que a gente lida com isso, sabe? Então acho que a improvisação do RPG é meio que inevitável e uma boa caixa de ferramenta resolve bastante isso, né? Você tocou num ponto interessante da mudança das campanhas longas para as mesas abertas. Eu acho que isso tem muito a ver com dois tipos de narrativa diferentes. São as narrativas lineares e constantes e as narrativas que a gente chama de narrativas episódicas, que tem a ver com essa coisa de séries de TV de comédia, por exemplo, Friends. Uhum. Então, one-shots tem muito essa estrutura também, de séries que fazem episódios soltos, que tem uma história de começo, meio e fim num próprio episódio. Então, acho que a mesa aberta ela tá mais próxima a uma série de TV tipo um Friends da vida, dadas as devidas proporções de gênero, de comédia, etc. Mas tem mais a ver com essa estrutura de série de TV, vamos dizer assim, do que essas séries lineares, tipo um Breaking Bad da vida, em que um episódio liga ao outro e tal. Mas eu acho que a própria estrutura da mesa aberta, ela cria uma oportunidade de criar a narrativa de uma outra forma, que tem tudo a ver com isso que está no texto da Nova, aqui de hoje, que é essa ideia do teorizar ingenuamente, que acho que a ideia que para mim é uma das mais importantes do texto, que vale mais para quando você está querendo fazer um mundo hiperdiegético, em que você vai tratar do mundo como um mundo cheio de sentido, que é mais do que só aqueles 20% que aparecem. Porque você falou, né, que vão criando várias bolhas diferentes, e para mim isso não é um problema, isso é muito interessante, porque você vai fazer essas várias teorizações sobre o mundo,
e cada conjunto de informações que cada jogador vai pegar, ou cada grupo de jogadores vai pegar, vai criar uma colcha de retalhos diferentes. Pensa só, em cada informação que você coleta nas suas one-shots que você jogou naquela mesa aberta, se você juntar, você vai fazer uma visão de mundo específica, diferente dos outros jogadores que de repente viram outras partes do mundo, que exploraram outras dungeons, que foram em outras cidades. E isso cria um mundo, inclusive, mais rico, que às vezes pode ser contraditório, e que isso é interessante. Então, novamente, eu acho que a ideia de uma narrativa não linear, ela eventualmente vai criar visões de mundo diferentes que vão ser contraditórias, e eu acho que tudo bem, porque acho que o mundo real é assim, e isso cria narrativas mais ricas. E, inclusive, ela fala uma coisa muito legal no texto que tem a ver com isso, que é aquela coisa, né, de se no mundo real, que aquilo que você acha que é verdade, não é verdade, que é só lavagem cerebral, propaganda que você leu, sei lá, num site de notícias muito capcioso e que tá te levando a pensar de uma certa forma, por que isso não pode acontecer com um RPG? Acho que a gente tem que perder, novamente, acho que a ideia central, pra mim, que eu tiro desse texto, é que a gente tem que perder um pouco essa noção de que só existe uma resposta para as coisas e que o jogo de RPG vai dar uma resposta fechada sobre as coisas. Eu lembro, inclusive, de um filme que tem muito a ver com essa ideia de o que você acha que é verdade pode ser lavagem cerebral, que é um filme clássico dos anos 80, do diretor John Carpenter, né, que se chama They Live, Eles Vivem, que é um cara que vive lá na cidade de boas, aí um dia ele acha um óculos e quando ele bota o óculos ele começa a ver o subtexto mesmo das coisas. Que ele vê lá uma propaganda que tem uma moça de biquíni no outdoor, e aí ele, sem o óculos, ele vê isso, quando ele coloca o óculos ele vê a mensagem subliminar, entre aspas. Tá lá que é, se reproduza. E aí tem uma outra que é propaganda de comida, e ele fala, e aí ele bota o óculos e ele vê, o subtexto aqui é consuma, compre muitas coisas. Foda. E é uma grande metáfora para o que de fato faz a propaganda, o que de fato é essa vinculação de informação. Então eu acho que o jogo de RPG ele também ganha quando a gente passa a ver a figura do mestre ou as informações que são passadas, não como algo que são verdades absolutas e incontestáveis, tudo que o mestre me diz é o que realmente acontece na realidade, representa a realidade fielmente, mas apenas uma visão do mundo, alguma coisa que eu estou percebendo ou que um NPC está me passando, e a gente não levar isso no sentido direto, de que realmente é assim, tal. É lógico que isso é um pacto dos jogadores, é uma proposta de jogo, mas eu acho que se a gente fizer essa proposta de jogo, a Hyperdiegese ela funciona um pouco melhor, porque a gente para de achar que o mundo é essa visão completa, que a gente vai fazer esse quebra-cabeça perfeitamente simétrico e com todas as peças que vão se encaixar sempre. Não, às vezes você está construindo um quebra-cabeça tão grande, um iceberg tão grande, que tem um jogador que está construindo uma parte do quebra-cabeça ali no sul, no sudeste, tem alguém que está ali no cantinho inferior, e outras pessoas estão montando ali em cima. Não se conectou agora, mas em breve, conforme vocês vão colocando as peças, conforme vocês vão criando coisas ou descobrindo mais coisas sobre o mundo, de repente se liga. Então, de fato, né, tem a ver com proposta de jogo, de se propor a ir construindo as coisas aos poucos, e como o Miguel sempre coloca e coloca bem, né, tem a ver também com dar tempo ao tempo, deixar que essas coisas se desenvolvam. Então, tem a ver também com uma certa dose de paciência, né? E de construção coletiva, né? Porque se tem um jogador que ele só quer as respostas do mestre e o mestre não consegue dar aquilo, então realmente vai gerar uma certa frustração. Mas se os dois lados do escudo ali do mestre estão tentando fazer a mesma coisa e teorizar ingenuamente para ver se uma hora encaixa, aí beleza, né? Você pode fazer um jogo que realmente vai construindo uma narrativa que faz sentido ao longo prazo. Cara, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, né, e é uma boa todo mundo olhar pra própria mesa e ver, tipo assim, cara, tá todo mundo dentro da mesma proposta, tipo, a gente tá jogando a proposta de jogo, tá todo mundo de acordo, porque isso muda muito, né, tipo, ela até comenta ali no texto que, uma vez eu mestrei uma campanha de Dragonlance, um mundo que conheço bem, usando um site wiki incrivelmente detalhado, e certamente é um prazer em participar desse estilo de jogo no qual há sempre uma resposta certa. Então, existe esse mundo onde tu vai jogar uma campanha e existe uma resposta certa para as coisas que estão acontecendo ali, porque é uma história fechada, né? Uma coisa que a gente já falou do trad, enfim. Então, existe uma proposta de jogo onde isso funciona. Se é o que tu curte, tipo, não, quero jogar essa história, né? Eu tô indo pela história, e aí algo que já tá meio que pré-determinado, quero habitar nesse universo e interagir nele, existe esse tipo de coisa, mas ela até pontua, né? No entanto, eu acho que não... Acho que temer não saber a resposta certa vai contra os pontos fortes dos jogos de algo faça você mesmo. Então, de fato, na proposta OSR, na proposta desses jogos narrativa emergente, o ponto forte é justamente não ter essa história linear, né? Cara, é isso, exatamente. Eu acho que esse é o ponto central de uma discussão pra mim que é muito importante a gente fazer no RPG, que é ver o que o RPG faz de diferente das outras mídias. Porque se o RPG constrói narrativa,
ele tem que construir a narrativa de uma forma diferente das outras mídias. É lógico que a gente pode fazer uma coisa que vai copiar a estrutura de narrativa do cinema, a gente pode fazer uma coisa que vai copiar a estrutura narrativa da literatura. Isso tudo é fazível, porque o RPG é uma ferramenta muito viva e muito poderosa. Então você vai conseguir fazer certas coisas. Inclusive, uma coisa que rolou recentemente lá no Blue Sky, o sucessor espiritual aí do Twitter, que novamente o nosso grande Zé Dexil estava falando um pouco isso, do quanto que a ideia de usar RPG para emular narrativas de outras coisas é legal, funciona, mas que não é tão interessante. E que eu concordo muito, porque eu acho que o RPG ganha mais quando a gente explora o que ele é bom em fazer. E para mim, o RPG é bom em fazer narrativas emergentes. Ele funciona melhor quando as mecânicas e a proposta de jogo, ele tá querendo fazer essa construção coletiva e o jogo fica muito mais rico nesse momento. Então, você pode fazer uma estrutura lá do Dragonlance e tal, etc., que vai ter uma lore que o mestre vai ficar passando certas informações, mas pra mim, enquanto jogador, isso não é tão interessante. Me parece mais interessante essa outra proposta. E é claro que, isso tudo é uma grande experimentação. Todos esses blogs que a gente está vendo é uma grande teorização que não acaba aqui e que é uma coisa que está surgindo agora. A OSR achou uma forma de fazer, de se aproveitar dessa ideia de narrativa emergente e narrativas não lineares. Mas eu acho que tem muito a ser explorado ainda, muito, inclusive a ser aprendido com outras formas de mídia para ver se bate ou não. Então, é uma coisa que só começa agora. Eu acho que tem muita coisa aí para ser escrita também e para ser refletida. Não, cara, perfeito. Ela até pontua como um dos tópicos ali, né? Então apoia a improvisação, teoriza genuinamente, esse retcon, mas tem os jogos sandbox são sobre desvios, né? Então, e até eu queria puxar um tópico e ver tua opinião, cara. Porque assim, eu gosto da ideia dos desvios em sandbox, mas eu sinto que eventualmente eles acabam diluindo a importância ou quebrando o ritmo do jogo que a gente tá jogando ali, sabe? Então, beleza, é sandbox, a coisa é super aberta, super emergente, as coisas estão acontecendo ali, mas o ritmo fica assim, tá, vocês podem ir pra onde é que vocês vão, e aí os ganchos não estão tão claros, e aí não tem um ritmo dado ali, beleza, o gancho é esse, vamos aqui. Ou esse gancho foi puxado, e automaticamente começa a vir outros, e aí aquilo se dilui, sabe? Tá, então tem tudo isso, então nenhum deles é tão importante assim, qual deles que é o mais importante, sabe? Então, na minha cabeça, o rolê dos desvios, que ela até pontua ali, né? Abraço os desvios e tal, são sobre desvios. Eu fico nessa dúvida do quanto que essa quantidade de caminhos que tu pode seguir, ele rouba a importância ou ele tira um pouco do ritmo do jogo, sabe? Não sei como é que é o teu ponto de vista sobre isso. Cara, eu acho que é uma pergunta que tá ali na vanguarda do que o RPG precisa pensar no momento, pelo menos na minha visão. Porque sim, a gente já descobriu que é legal fazer desvios, que é legal fazer narrativa emergente. Mas a partir daqui pra frente, o que a gente faz com isso? Como é a melhor maneira? Eu acho que essa é a grande discussão sobre esse estilo de jogo, que as pessoas estão procurando respostas. Certos módulos vão dar respostas ali perto da improvisação, de tentar conter ou não. Enfim, eu acho que eu não tenho muito uma resposta para isso. Eu acho que é uma coisa que realmente a gente deveria procurar um texto para ver o que a gente acha. Mas se você, ouvinte aí, tem alguma ideia sobre isso, deixa nos comentários alguma indicação de um texto, a gente vai dar uma olhada melhor. Não, perfeito. Eu acho que é bem nessa ideia. A gente já tem batido um papo aí nos bastidores algumas vezes sobre isso. E é algo que eu venho prestando um pouquinho mais atenção em algumas mesas, sabe? Tá, aqui, ó, tá vendo? Esse momento que eu tô agora tá sem ritmo, sabe? Pra onde é que a gente vai? Tá todo mundo meio perdido e as coisas que a gente tá fazendo não tem importância nenhuma porque parece que a gente tá esperando algo acontecer, sabe? A gente tá esperando aquele gancho voltar, aquele gancho principal. Ou a gente tá pulando de um gancho pro outro, e aí qual que é a importância, sabe? Beleza, no último tempo a gente já trocou de 3 ganchos diferentes. E aí, eles tiveram uma importância real ou não, sabe? Quanto que eles tiveram de peso? Então acho que a hiperdiegese entra nesse sentido, né? Tá, será que eu tô coletando fragmentos que estão se repetindo nesses ganchos e estão, mantendo o peso da importância daquele mundo? Eles estão me convidando a avançar, sabe? Ou não, tá tudo muito isolado, cada coisa falando separado e aí meio que nenhum deles tem um peso, sabe? Então eu acho que são 2 pontos legais de a gente refletir sobre essa questão de ritmo e sobre o peso, né? Sobre o quanto aquele determinado caminho que o sandbox propõe é interessante, né? Quanto ele vai impulsionar a gente pra dar um mergulho e ver o resto do iceberg, né? E eu gostei muito de falar sobre esse tema, Miguel, porque eu acho que a gente seguiu um fio narrativo, vamos dizer assim, da exploração do lore, né? Porque a gente falou no outro episódio sobre lore bom, lore ruim, e aqui a gente segue se perguntando a mesma coisa, que é como a gente passa informações de cenário
para os nossos jogadores como a gente constrói um bom lore no RPG. E aqui com esse novo termo de hiperdiegese, acho que a gente pegou algumas ferramentas interessantes para pensar. Com certeza, cara. Foi um contexto aí que foi construído ao longo de alguns episódios e que combina muito, cara. E tu tinha comentado, né? Na hora que tu me mandou o texto, falou, cara, tu vai gostar muito desse próximo episódio de Thomas e acertasse, mano. Foi um papo muito maneiro. E acho que agora abre portas pra gente, tipo, tamo fundamentado aqui em vários conceitos legais, em várias ideias boas. Nos próximos episódios, com certeza, a gente vai estar referenciando esses, porque eles são, tipo, meio que pedras fundamentais aqui da gente refletir nesse processo de transmitir informações e dar certa cadência e ritmo pro jogo, né? É isso, galera. Tamo junto aí sempre nessa discussão que não para nunca. Inclusive, essa discussão não para por aqui. Caso você queira dar continuidade a essa troca de ideias e conversar com a gente mais demoradamente, o nosso Discord da Moeira Games é o espaço para isso. Tem uma galera lá que está bem ativa, sempre conversando mais sobre esses tópicos, sobre os tópicos do próprio Tomos Revelados, sobre tópicos diversos. Temos um canal lá só para discutir game design e teoria. Inclusive, recentemente, depois do nosso episódio do Lore Bom, Lore Ruim, o nosso grande amigo Gustavo Folheto botou uma discussão lá que faz muito sentido. A gente falou muito sobre essa coisa do lore enciclopédico, sobre despejar informações, e ele fez uma pergunta que eu acho que ainda está em aberto, que ele falou, beleza, o lore enciclopédico é meio ruim e tal, mas e se a gente está num universo muito único ou muito desconhecido, que o nosso lore não é tão intuitivo? Porque é isso, fantasia medieval, elfos e anões já tá muito intrincado ali no nosso mundo, no nosso subconsciente coletivo do RPG. Mas e se a gente vai falar de uma fantasia que tem mais elementos de folclore brasileiro, de folclore de lugares de onde a gente não conhece? E como é que a gente faz? Enfim, fica aí então o convite para vocês debaterem essas e outras questões com a gente lá no Discord, vocês serão muito bem-vindos. Como sempre, o link para o nosso Discord e para as referências que a gente fez aqui no episódio, sendo eles livros, séries, vídeos no YouTube, vão estar todos na descrição. Vocês podem acessar na abinha de descrições do nosso episódio. Fechou, é isso, cara. Definitivamente o Discord da Moeira Games aí tá nos momentos mais bombados que a gente já teve nos últimos tempos, né? A galera tá super ativa ali, trocando bastante ideia. E várias mesas estão surgindo também. Então, eventualmente, tá tendo um mestre ou outro querendo fazer playtests, muito material sendo produzido até pra Game Jams, e a galera tá testando ali no canal. Então, colando por lá, mesmo que não consiga estar muito presente, né? Eu mesmo já estou na correria aqui do trabalho, não consigo estar tão ativo lá nos chats, mas eventualmente surge alguma mesa, algum evento lá no Discord que pode demonstrar interesse, bater um papo lá e participar pra ter aquele RPGzinho semanal, né? Não ficar uma semaninha sem jogar um RPG. Ah, sim, cara, bem lembrado. Inclusive, um salve aí pro Igor Teúrio do Dados Críticos, que organizou essa Game Jam do Mouse Ritter no itch.io. A gente teve a oportunidade de receber várias pessoas que estavam querendo testar as criações deles para essa Game Jam do Mouse Ritter. O Gustavo Folheto lançou o jogo dele lá na Game Jam, o Carcará, a gente testou lá. O Cacapo, salve pro Cacapo, lançou uma outra aventura para essa Game Jam chamada Magi Cítricos, a gente testou lá também. Então, caso vocês queiram testar algum sistema, se criou alguma coisa, não está encontrando gente para testar o seu jogo, o seu cenário, seja o que for, o Discord da Moeira Games é um lugar que a gente vai estar sempre aberto para esse tipo de coisa. A gente está sempre querendo construir juntos novos módulos, novas formas de criar RPG. E tá sempre rolando lá gente muito interessada em testar e jogar coisas novas, não só montar mesas em si, mas botar aí o que você criou, o que você tá testando na mesa para ver se funciona ou não. Chega lá, fala comigo, fala com um dos outros administradores que a gente vai com certeza conseguir montar uma mesa aí para você testar e montar uma mesa, ver o que sai aí das suas criações. É isso aí, galera. No mais, galera, então, muito obrigado aí por estar com a gente. Se você é um ouvinte regular do Tomos Revelados, sejam bem-vindos a vocês que estão ouvindo Tomos Revelados pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado. Miguel, grande abraço para você. Grande abraço também para o nosso público. Até a próxima. É isso, valeu, galera. Grande abraço.